E vai começar mais um Ânima Podcast. Eu sou Kenny, estou aqui com... Bertaldinho, que mesmo quadriculado é sempre azul. Sempre, né? E para o nosso bate-papo de hoje, nós convidamos Flávio Andrade. Bem-vindo, Flávio. Muito obrigado, Kenny. Muito obrigado, Bertaldo. Louvado seja Deus. Depois de muito tempo já esperando estar com vocês aqui, finalmente chegou o dia, graças a Deus. E muito tempo de caminho. E muito tempo de viagem também. Porque vocês podem perceber, Flávio é mineiro, com esse sotaquezinho assim, quase falou do pãozinho de queijo. Mas antes de eu explicar exatamente os assuntos maravilhosos que o Flávio vai falar com a gente, quero falar para vocês da loja Ânima. Vem cá, gente, vocês têm crucifixo em casa? Me respondam. Esse aqui, olha só, esse aqui tem vários modelos. Esse aqui é um modelo que a gente tem na loja Ânima. Você pode, por exemplo, no nosso quarto, que está em cima da nossa cama. É esse. É exatamente esse, exatamente. E temos na loja Ânima livros maravilhosos, como esse da Ziza Fernandes, que gravou um episódio lindíssimo com a gente, olha só. Palavra de Mulher, Diário de uma Vida em Busca de Sentido. Então aí, mulherada, olha só que preciosidade. A Ziza, ela também trabalha com terapia, ela é uma que canta maravilhosamente bem, enfim, e tem uma base sólida dentro do catolicismo, então a gente tem que ler coisas boas. Nós temos também, olha, chegou esse cordão lindo com o Sagrado Coração aqui, belíssimo, de Madrepérola, e outras semijoias também, que valem a pena. E o nosso livro Fátima, com uma fonte segura da mensagem de Fátima, para a gente entender o que Nossa Senhora pediu aos 3 pastorinhos e para nós. Esse aqui é presente para o Flávio e para a família. Olha, que maravilha! Muito obrigado. Gente, que tesouro. Obrigado, viu? Que bom. E olha, contar para vocês quem é o Flávio. O Flávio, ele é missionário, ele é bacharel em Teologia Católica, fundador do projeto de evangelização Protegido por Maria. Ele é casado com a Dani, pai de 5 belas crianças. E como eu falei, é mineiro, lá de Minas. Tava falando com o motorista que veio gentilmente trazer aqui, né? Olhando ali a praia, o mar, né? Falei assim, nossa, que maravilha. Depois de tantas horas de viagem, chama a atenção da gente, você, né, cresce nos olhos. A única coisa que não chama mais atenção do que um pãozinho de queijo. Se tivesse um pãozinho de queijo aqui, aí, o pãozinho de queijo, o ia chamar mais teve. atenção do que o mar. O cafezinho teve. Então, Flávio, me chamou a atenção, a gente te convidou para vir aqui, porque eu acho que você faz um trabalho muito legal nas redes sociais. Gosto imensamente, você vai ali, vai no ponto, sem bromação, e vai explicando para as pessoas o que é, o que não é, o que, né? Porque a gente vê um sincretismo muito grande nas pessoas. As pessoas ficam muito em dúvida sobre várias coisas. E aí eu já começo logo falando assim, que eu vi uma postagem sua que eu gostei imensamente, e a gente pode começar esclarecendo isso para as pessoas. Muita gente tem ou um pingente, ou na pulseira, ou aqui, ou uma camiseta, ou em casa, ou no chaveiro de casa, ou pendurado na porta de casa, aquele olho grego, que até tem umas cores azuis bonitas, né? Mas... Que confunde, inclusive, com o símbolo lá do câncer de mama, do combate, né? Ah, que é um alvo. Que é um alvo, pessoas... mas com as mesmas cores. Muita gente acaba confundindo. Sim, é verdade. Mas por que católico? E as pessoas, mas qual o problema? É tão lindo. Eu trouxe da Grécia, né? Eu fui passear na Grécia e eu trouxe, olha que eu comprei vários na Grécia. As pessoas vão acreditar, Bertaldo. Ele nunca nem foi à Grécia, gente. Então, por que um católico não deve usar, ter... como enfeite, ou penduricalho, nada. O que é o olho grego? Por que não pode Exatamente. ter? Então, o primeiro passo é a gente entender aquela velha frase lá que todo mundo sabe, não é? Nada a ver é uma frase que está escrita na porta do inferno. Infelizmente, né, as pessoas levam por esse lado, por mais que a igreja ensine, por mais que você fale que não pode, por mais que a pessoa tenha consciência. Não, mas eu não tenho como amuleto. Eu não tenho, para mim é diferente. Eu tenho só como enfeite. Não interessa. Não é? Tem uma outra frase que diz também, se você brinca de ir para o céu, se você brinca de ser filho de Deus, o diabo não brinca de ser diabo. Não é? Então, quando ele vê uma brecha... Porque, assim, o demônio ele não pode fazer conosco tudo que ele quiser. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite, claro, e que a gente dá espaço. Não é? Então, quando você vai atrás de algo que é declaradamente um amuleto, não é? Algo para atrair forças, atrair energias, né? Você está abrindo portas, você está convidando o maligno para ir para dentro da sua casa. Mas eu acho que em relação ao olho grego... Eu tenho a impressão que a grande maioria ou muita gente não faz a menor ideia que aquilo ali tem alguma coisa a ver com isso. Então, porque o olho grego é supostamente o olho de Deus. Não é? Ele é criado dessa forma para
atrair, para proteger contra, né, Afastar a má olhada. Isso, afastar É isso? tudo que é de ruim. Então, o olho grego ou o olho turco é o olho de Deus. Mas qual Deus? O nosso Deus? Não é, não é? Então, Claro que não. claro que não. Quem não está comigo está contra mim. Quem não é de Deus, né? Se não vem de Deus, obviamente vem do maligno. E aí, mas assim, né, falando do olho grego, por que as pessoas usam dessa forma, não conhecem, muita gente não sabe, é justamente por isso, inclusive, que Deus me deu essa inspiração de fundar essa Sociedade de Vida Apostólica, o projeto Protegido por Maria, com o carisma de ensino. Cada comunidade, cada missão tem o seu carisma. O meu carisma é justamente esse, o carisma nosso, do projeto Protegido por Maria, levar o conhecimento. Porque, infelizmente, nós vivemos aí no Brasil, graças a Deus, muito grande, heterogêneo, Bem diverso, né? de muitas diversidades, muita cultura, muitas heranças, e ao mesmo tempo de um achismo muito grande. Eu fico impressionadíssimo com os doutores em teologia que nós temos no Brasil. Você fala, você explica, você mostra aqui o catecismo da Igreja Católica, está tudo muito bem explicitado. Não, mas eu penso dessa forma, para mim é diferente. E aí vem aquilo que a gente fala, aquela mistureba toda, Então, assim, para entender... Manda ele fazer um Enem e ele pensar da forma que ele quiser e responder as perguntas do jeito que ele quiser, entendeu? Eu vou fazer um Enem, vou fazer a prova da OAB, mas para mim essa lei não é assim, não, eu vou responder do jeito que eu quiser. Não pode. Não pode. Concorda ou não? Exatamente. E aí, assim, eu até trouxe aqui o catecismo para a gente falar sobre essa questão dos amuletos, das superstições. Porque tem ainda, eu já vi que tem alguns que tem o olho grego pendurado, tem umas pimentas. Eu falei, gente, o que será que pimenta, eles atribuem que pimenta faz? Não, mas podia botar, é isso aí, podia botar olho grego, olho de boi, figa, espada de São Jorge, arruda. É o que mais tem. Tanta gente tem superstição. Gente, mas é importante dizer que a arruda foi criada por Deus e é uma planta que você pode ter. O problema é que você atribui uma planta. Vai chegar lá. Mas é importante também dizer aqui neste podcast que nós estamos falando a católicos. Exatamente. Se você não é católico e quer ter olho grego, o problema é seu. O que eu vou fazer? Só lamento, né? Se você quer ter uma figa, um olho de boi, também é problema seu. Nós estamos falando aqui, antes que você comece, os haters de plantão, comece a dizer que nós estamos nos metendo, nós estamos falando de doutrina católica para católicos. Ponto final, acabou. Se você não é católico e não concorda, que pena. Nós estamos falando a católicos. Exatamente, perfeito. Nós vivemos num país livre, Isso o aí. Estado é laico, a coisa que estamos falando a católicos. Então, quem quer ser católico, ninguém Isso. é tem obrigado... que saber e tem que entender o ninguém que é diz a obrigado a doutrina. ser batizado, Quem é batizado tem obrigações a cumprir, É isso aí. Mas aí, como eu estava dizendo, é muito bom a gente entender do começo, porque aí você pega uma base para você não apenas saber do olho grego, mas todo e qualquer tipo de amuleto, tudo que vem dessa área, assim, para você ter uma base sobre isso. Então, o Catecismo da Igreja Católica, olha que maravilha, no número 2111, ele diz o seguinte, aqui está falando do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, superstição, amuleto, etc., cai nesse primeiro mandamento. Então, quem peca dessa forma, peca de forma grave contra o primeiro mandamento. A superstição é um desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Então, olha só essa palavra, desvio. Não é uma falta do sentimento religioso. Porque muita gente pensa assim, não, Flávio, eu fiz essa simpatia, mas eu tenho fé. Eu uso esse amuleto, mas você não pode falar comigo que eu, como católico, não posso usar, porque eu uso, mas eu tenho fé. Sim, claro, filho, você tem fé. Pergunta para um ateu se ele acredita em amuleto, se ele faz simpatia. Ele não acredita em nada, Então, a base, justamente, para se cair nesse pecado é a fé. Que o maligno pega e distorce. É um desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Não é uma falta e também não é uma oposição nítida, declarada. Gente, meus queridos irmãos, cadê, do podcast Ânima aqui, que Deus abençoe, que vocês entendam que o maligno é mais astuto do que nós. As bem pessoas, mais. As pessoas querem ser mais inteligentes do que os demônios e não somos. Pela graça de Deus, nós podemos tudo. Pela graça de Deus, nós podemos, através do discernimento dos espíritos, que é um dom que o Espírito Santo nos dá, vencer todas as ciladas do maligno. Mas nós, por nós mesmos, pela nossa capacidade, não somos capazes.
E o maligno não tem também uma série de iscas, de armadilhas limitadas, reduzidas. Ele tem uma isca específica para cada tipo de pessoa que ele quer perder. Então, por exemplo, né? Eu estava vindo aqui agora até pensando sobre isso. Tem pessoas vidradas neste mundo, na glória deste mundo. Não vou citar nomes, mas nós temos aí quantos artistas famosos, não é? Principalmente na área da música, que está mais evidente aí, com shows explicitamente cultos satânicos, não é? Então, o que o demônio utiliza para perder... Já não é nem show mais, é culto mesmo. É culto explícito. Nós temos aí, não é, tantos exemplos que não precisa nem citar o nome, todo mundo sabe disso, não é? O que o demônio utiliza para eles? Para perder esses nossos irmãos? A glória desse mundo. Não é? Dizer que não tem nada depois, dizer que é aqui, dizer que se você me servir eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar fama, etc, etc. Se o demônio aparecer para você, Kênia, e te oferecer isso, você vai fazer o quê? Deus me livre. Fala assim, ô Bertaldo, vem cá, faz um cultozinho satânico aqui, que eu vou te dar. Deus me livre. Jamais deixarei a Virgem Maria. Deus me livre, não é? Então, para nós que buscamos a Deus, que temos uma vida de oração, que temos uma vida de piedade, não adianta utilizar esse tipo de isca. Mas não é porque ele não utiliza esse tipo de isca que ele não vai ter uma isca específica para nós. Então, para nós cristãos, para nós que buscamos a Deus, ele oferece algo que seja muito parecido com a verdade. Como está dizendo que é um desvio. Só que se eu desviar, eu tenho duas linhas paralelas que caminham juntas. Aqui eu desvio 1 centímetro. Esse desvio vai crescendo, crescendo lá na frente. Daqui a 10 quilômetros você está em outro lugar. Está completamente diferente. Isso aí. O maligno, ele sabe se transvestir em anjo de luz, como nos fala a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, não é? Por isso que você vê, por exemplo, não é? Terços, não sei se vocês já viram, terços com as contas grandes do Glória ao Pai, olho grego. Não. Tem muito, tem muito. Tem eu muito. não tinha visto, não. E tem, inclusive, em loja católica, sendo vendido em loja católica. Sério? Eu vi uma imagem de Nossa Senhora Aparecida com um manto azul todo incrustado de olho grego. Se coloca ali, né, a pessoa que não tem conhecimento adquire aquilo e acha que está tudo normal e está levando uma contaminação para dentro de casa. Outra coisa que nós vemos muito, né, nessa armadilha muito parecida, as questões que é muito importante falar também das benzedeiras, não é? Que tem isso é ótimo falar aquela, também. Não é? Muito do interior isso. Do interior, não é? Piedosa, mas que não é uma prática agradável a Deus. E por que você vai? As pessoas sempre me perguntam isso. Eu posto lá, não é? Sempre vem, né, os doutores em teologia, né? Não, mas onde já se viu? Que absurdo você falar uma coisa dessa, porque eu fui na casa da senhorinha ali e tinha um terço. E tinha uma imagem de São Sebastião. Sim, claro. Satanás sabe se transvestir em anjo de luz. Mas isso aí não é exemplo, né? Porque até em centro espírita tem imagem de santo. Então. Que não tem nada a ver. Sabe? Absolutamente. A gente precisa aprender a ter um pouquinho de discernimento, um pouquinho de senso crítico, né? E achar, e ter essa consciência que nós não somos mais inteligentes, mais astutos do que ele nesse sentido, né? Então, e geralmente as benzedeiras pegam... Eu nunca fui, mas eu já vi imagens que tem sempre uma arruda que faz a oração, aí faz assim na pessoa, aí faz assim nos braços, que é pra tirar as coisas ruins. Você vê que não é uma coisa católica. E aí, eu falei, vai pro padre, pedir pra ele te dar uma bênção. A carta de São Tiago nos fala sobre isso. São Tiago, capítulo 5. Alguém de vós está enfermo? Leve pro sacerdote. Ele vai dar a unção dos enfermos, exatamente, não é? E aí vem a segunda parte do catecismo também. O catecismo, ele instrui tudo, não é? Aproveitando também aqui a oportunidade, as pessoas sempre me perguntam, não é? Flávio, como que eu faço para estudar mais sobre o catecismo? Porque às vezes você pega da página 1 e até a última página, fica um pouquinho cansativo, não é? Você estudar dessa forma, por tópicos. Hoje nós estamos falando aqui sobre superstições, não é? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a devoção à Virgem Maria, a união de Jesus Cristo, a união hipostática de Jesus Cristo, não é? Eu estou com dúvida sobre isso. Tem o índice. Pega o índice, procura aquele tema, estuda aquele tema, né? Você já assimilou aquilo, fica muito mais agradável. Mas o catecismo continua dizendo, não é? Além desse desvio, pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas em si mesmas legítimas ou necessárias. Então está aqui um resumo simplificado do que é superstição.
atribuir poderes sobrenaturais a algo que é natural. Um desvio no culto e na fé. Então, por exemplo, né, como você disse lá dos ramos. Eu vim da roça, nasci na roça, cresci na roça. A coisa que eu mais fiz na minha vida foi tomar chá. Hoje eu não posso ver chá na minha frente que eu já passo mal. De tanto chá que a minha mãe me deu. De erva cidreira, de hortelã. E o pessoal gosta mesmo, né? Tá com dor de barriga? Toma chá de erva remédio, cidreira. né? Um remédio. Verme? Toma chá de hortelã. Na minha mãe já era extrema. Espirrou, toma chá de hortelã. Tá com dor nas costas? Toma chá de erva cidreira. Tomar chá de erva cidreira ou hortelã é pecado? Não. Claro que não. São propriedades naturais que as plantas têm, como tantas outras plantas, não é? Agora, quando eu pego a mesma hortelã, a mesma erva cidreira, e aí, como você disse, eu faço umas rezas, e eu já vi esses rituais, né? Pego uma bacia com água e uma tesoura, e aí eu vou rezar pra você com um terço na mão, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O que faz a tesoura? É pra cortar, aí corta a água, sabe? Pra cortar, quando tá com quebrante, alguma coisa nesse sentido. O que é um quebrante? São as crendices, tipo um não é? mal olhado, não é? Isso. Aqui no Rio acho que fala quebranto. É, mais ou menos isso, quebranto, né? quebrante. Quebrante. E aí, assim, sabe? Quebrou tudo. Eu fico impressionado porque, gente, são pessoas inteligentes. O maligno, o que ele faz é colocar uma venda, né? Você conversa, às vezes, com pessoas inteligentes que não conseguem perceber o absurdo daquilo que estão dizendo. Eu vou mais longe. Eu tenho conversado com pessoas com 3º grau, com mestrado, com doutorado, mas que em matéria de fé estão no jardim de infância. Pessoas inteligentes mesmo, e com títulos mesmo. E não conseguem. E quando você vai penetrar discutir qualquer coisa e mostrar qualquer coisa da fé, você começa, como era no meu tempo, no CA, não é nem na primeira série, no pré-primário. E é verdade o que está acontecendo. E aí, assim, sabe, isso que você está dizendo, assim, eu tô dizendo porque eu volto a frisar, são pessoas inteligentes, sabe? A minha filha mais velha, ela tinha por volta, hoje ela tá com 7 anos, na época ela tinha ali uns 6 meses, mais ou menos, 6, 7 meses. Eu fui a uma festinha na casa de uns parentes da minha esposa, na roça também, não é? A casa cheia de gente, o pessoal na roça às vezes acaba falando um pouco mais alto, não é? E aquela falação e tudo mais, e fulano, vem cá, ciclano, não sei o quê. O que aconteceu? Minha filha foi ficando irritada, né? À noite já, isso já era 9 horas da noite. Começou a chorar. Já veio ali um convidado da festa. Ih, tá com quebrante. Porque tá chorando desse jeito. Desculpa, né? eu tô rindo. Não pensou que tava agitado, porque a criança tá cansada de barulho. Ela é muito bonitinha, né? Puseram um olho gordo nela, tá com quebrante, tem que levar. Gente, que quebrante? Ela tá irritada com o barulho. Ela tá com sono. Para o barulho, ela para de chorar. Não, eu falei, chamei minha esposa, a gente pôs ela no bebê conforto, tava de carro. A gente andou 100 metros pra longe da festa, ela calmou. Acabou o quebrante. Acabou o quebrante. O que né? Foi mágico, sumiu como passe de mágica. Uma outra coisa que eu faço questão Foi a bênção do pai. Sabe? Pra ilustrar aqui, sabe, eu acho até cômico, mas é interessante. Volto a dizer, pessoas inteligentes, um senhor contando pra mim, sabe? E contando assim com uma seriedade tremenda. Não porque... Aí eu tive outros filhos, né? Cuidado porque o filho caçula chega, o outro desconfia, o outro não sei o quê. Porque lá na minha família, é uma família de vários irmãos, né? Porque eu mesmo tive quebrante, ou aí se fala bicha desconfiada. Né? Que é isso, gente? Nunca ouvi falar isso. Eu conheço muita bicha desconfiada no Rio de Janeiro. Não é essa, não. Não é isso, não. Não, lá... É outra bicha desconfiada. Que é isso? Aquela criança tá com as bichas desconfiadas. Né? O que é uma bicha desconfiada em Minas? Gente do céu, sabe? Deve ser lombriga? Eu acho que eles tentam dizer desconfiada? isso. Sabe? Sei lá, tô tentando achar uma lógica pra... Mas o que é? Uma criança que, com a chegada do irmão caçula, o irmão caçula recebe as atenções, ela fica se sentindo mal, não é? Até nós adultos, né? Os ciúmes. Doença psicossomática, você nunca ouviu falar nisso? Né? As pessoas, ali. né? Você fica com ciúmes, você fica se sentindo preterido, não é? Sim. Aí, escuta só. Ele falou, não, eu passei por isso e tive que ser benzido para poder sarar. Não, mas eu vou te falar uma coisa pra agora. Sarar? Pra sarar, mas eu vou te falar uma coisa aqui, cara. Eu sei o que é isso que você tá falando aí. Porque eu passei por isso gravemente. Ela vem, eu passei por isso gravemente. Eu sei o que é ser preterido. Eu sou o filho caçula, tá certo? Eu também sou caçula. Eu tenho, são mais 3 irmãos.
porque a minha mulher disse que eu sou o filho caçula dela. Então são mais 3 irmãos que eu tenho. Não sou eu que digo, é São José Maria Escrivá, que o marido é o filho caçula. E eu me sinto preterido muitas vezes. Eu tive que buscar a benzedeira também. Deus ele tá brincando, porque São José Maria Escrivá diz que os maridos são os filhos caçulas das mulheres. Ou seja, é aquele que você precisa mais paparicar. Viu? Aquele que você precisa dar mais o filho atenção. Caçula é isso mesmo. Por isso que ele tá falando isso. Daniele, minha esposa, tá ouvindo aí, viu? Você é o caçula. Chegar em casa, você é o caçula. Por favor, cuide mais de mim. Mas aí, olha só que interessante. Das bichas desconfiadas. Ele era um dos filhos, mais velhos, que depois dele nasceram outros, e aí ele ficou com as bichas desconfiadas, não sei o que, coisa e tal. Misericórdia. Aí tem uma dona lá, assim, não sei aonde que benze, que você tem que ir atrás da dona lá. E benzeu, e tem um ritual que você tem que seguir depois. E as bichas pararam de desconfiar? Não, escuta. Tem que ficar fazendo. Escuta, sabe qual que é o ritual? Qual? Para poder sarar? Qual? A mãe pega a criança e vai nos vizinhos, só a mãe e a criança, pedindo jantar na casa dos outros, e se tiver, e falando comigo, e se tiver um ovinho frito por cima, é até melhor. Eu fiz isso, jantei numas 3, 4 casas, uns 3, 4 dias e sarei. Claro que sarou, moço. Claro, óbvio, né? Óbvio, ele teve atenção. Não é? Foi acolhido. Chega ali. A mãe só tava com ele, não tava com o outro. A mãe só tava com ele. Cara, são pessoas inteligentes. Como é que você não percebe que isso é uma coisa natural? E aquele fiapinho que bota aqui pra parar o soluço da criança? Qual é a lógica daquilo? Deus me livre. A criança é indiano, aquilo é indiano. Aí pega um pedacinho de linha e bota aqui em cima. Pelinho na testa, roupa vermelha pra sair da maternidade. Eu conheço muito católico, hein? Eu conheço muito católico. Mal olhado. Roupa vermelha pra sair da maternidade. Porque a criança com roupa vermelha ninguém olha. Não vai ter mal olhado. Fica tão feio que ninguém vê. Não, mas que doideira. Então, mas aí você vê, não é? É um desvio. Você sabe que eu tive uma empregada, eu tava grávida do primeiro filho, é aquela coisa, lavar a roupinha que comprou pra tá com o sabão neutro em casa, né? Tudo pra quando a criança nascer, botar a roupa limpinha. Não pode botar com a roupa vinda da loja. E eu cheguei pra ela, faz um favor pra mim, lava essa roupa aqui, lava aqui. Aí peguei um balde novinho, isso aqui com esse sabão, assim, depois bota aqui, né, pra secar. Eu me lembro dessa. Aí, quando eu fui lá pra dentro, passou um tempo, quando eu volto e chego, as roupas estavam penduradas, mas o chão da área todo molhado, pingando. Eu falei, fulana, que isso? Vem cá, por que a roupa tá assim, toda pingando? Você não torceu a roupa, que não põe na máquina pra lavar, mas você torce, né? Sim. E pendura. Ela falou assim, não, dona Kelly, pode torcer não, porque se torcer, o neném vai ter cólica. Aí eu falei, hã? Aí eu falei, como é que é? Ela, se torcer a roupa, o neném vai ter cólica. Eu fiquei, mas qual a ligação da roupa com o que tem a ver uma coisa com a outra? É a mesma coisa do pelinho, um desvio. E aí, já que a gente tá falando de criança, uma outra prática também, assim, muito comum, infelizmente, que as pessoas nem prestam atenção, é enterrar o umbigo da criança. Enterrar o umbigo? Num local Isso determinado. Isso é coisa do interior, não? E não é só de Minas, porque, graças a Deus, no meu Instagram eu tenho uma abrangência legal, né? Então eu lido com milhares de pessoas de diversos estados, coisa e tal. Eu já postei sobre isso também, e é impressionante, assim, o susto que as pessoas tomam. Nossa, não pode enterrar. Meu Deus do céu. Vou lá cavar e vou procurar um umbigo. Mas, gente, olha só, quando a gente saiu da maternidade, ninguém me deu um umbigo de filhinho meu, não. Não, ninguém dá umbigo, mas cai em casa, aquele que cai menino. em casa. Aquele pedacinho que cai em casa, que fica do cordão aquele pedacinho umbilical. tem que enterrar? Não tem que. Eu não enterrei de ninguém. Primeiro eles dizem o seguinte, se o rato pegar, a criança vira ladrão. Já começa por aí. Do céu. Aí você enterra o umbigo da criança em locais específicos para dar direcionamento na vida da criança. Então, assim, se eu quero que você seja uma empresária, eu vou ali numa empresa, numa multinacional, faço um buraquinho lá e enterro o seu umbigo lá. Se eu quero que meu filho seja fazendeiro, desculpa, eu tô rindo. eu vou lá no curral. Mas você sabe o que é isso? Isso é uma... Agora falando sério, isso me parece uma... Mas que palavra eu vou usar? Quando você pensa na palavra, você quer que seu filho seja rico, você procura onde tem um canteiro num banco e vai lá e... Isso me parece uma fisioterapia que o demônio vai fazendo com as pessoas. Sabe quando a pessoa ela precisa ir fazendo gestos e gestos e gestos, e aí ele vai inventando essas mandingas que, assim, para cada vez mais você ficar dominado por aquilo
que ele vai inspirando em você. Perfeito. E ele vai te aprisionando. Uma vez, bem, não posso dizer quem foi que me falou isso, mas há pequenos laços e grandes laços com o demônio. Mas de qualquer forma você vai estar amarrado a ele. Sim. Ele pode amarrar você com um barbante. Ele pode amarrar você com uma corrente de elefante. Mas você está amarrado do mesmo jeito. Então você começa com esse negócio enterrando o umbigo e vai indo, e aí tem o olho grego, e aí tem não sei o que lá. Numerologia para mudar o nome. Você estudar ali para mudar teu nome. Bota uma letra a mais. Então, tudo isso, né, são essas questões, assim, como o Bertal está dizendo, né? O maligno, ele é astuto, como eu já disse, e tem, assim, uma paciência. Ele né? joga a longo prazo. Sabe? Ele joga a longo prazo. Joga a longo prazo. É importante dizer isso. O demônio joga... Ele não quer dividendo rápido, não. E o que você disse aí, que você sabiamente lembrou, é a questão do ciclo vicioso. Não é? Porque o que acontece? Os demônios, os espíritos malignos, eles têm poder sobre a matéria, sim ou não? Sim. Então, não é como está dizendo do pelinho na testa. Ah, mas eu fiz e deu certo. Sim, mas em nome de quem? Você acha que o demônio não tem poder de mudar ali algo no seu corpo se você deu a abertura? Ele pode fazer comigo o que ele quiser? Não. Mas se eu chamar, se eu der a abertura, se eu abrir a porta, ele pode. Basta você pegar aí Apocalipse 12. O que diz lá? O dragão e a mulher. Diz o quê? Que o demônio foi para vós, com grande poder e ira. Exatamente. E aí, né, vamos dizer, ou no caso da benzedeira, ou no caso do que for, você fez a simpatia, deu certo. Depois, se tiver outro problema, você vai fazer o quê? Simpatia. Outra simpatia. Óbvio. Você foi na benzedeira, ficou curado, mas com uma contaminação espiritual. Daqui a um tempo, seu filho ficou doente de novo, você vai fazer o quê? Benzedeira. Benzedeira de novo. E o ciclo, e o ciclo, e o ciclo. É isso que eu tô te falando, é essa fisioterapia que ele vai fazendo. E vai cada vez o estado da pessoa ficando pior, não é? E aí, até me esqueci aqui agora o que eu ia dizer, mas continuando com o catecismo, não é, para falar uma outra coisa também muito importante que poucas pessoas sabem sobre isso, né? Falei aqui... Você estava falando do umbigo enterrado que dá direcionamento para a pessoa. Não sei se você ia continuar falando alguma coisa disso. Que enterra o umbigo, se quer ser fazendeiro, enterra na fazenda. Isso, peraí, voltei aqui, né? Era até para complementar outra questão ali, não era nem a questão do umbigo, mas que ele falou do ciclo vicioso, não é? Do longo prazo, etc e tal. Vem aí, né, os efeitos de tantos efeitos das superstições, né, simpatias, amuletos, etc. Primeiro é ofender a Deus, não é? Porque você vira as costas para Deus. Pode até dizer que não, mas você vira as costas para Deus. Mas o primeiro efeito que me chateia muito, claro, não é, além de ofender a Deus, é dar ao demônio um poder que ele não tem. Porque a pessoa fica escrava, a pessoa fica com medo. Nossa, meu filho tá com quebrante. Nossa, meu filho tá com isso. Ai, meu Deus, eu passei na rua. Eu conheço pessoas que vivem escravizadas. Não é porque eu estive aqui, a Kênia me deu um olhar, o Bertaldo falou uma palavra e eu já vou sair daqui. Bate na madeira, isola. Isso. Né? As coisas assim. Gente, uma outra coisa, sabe, assim, a internet hoje em dia tá cheia das, né, cada um grava um vídeo e põe lá, não é? Um homem vestido de padre falando de encosto. Sabe? Não, porque você tá Mas era um padre? Não, sabe? Você tá com encosto aqui, não sei o quê. Inclusive, meus queridos, né? Aproveitando também aqui o gancho, né? Cuidado com as armadilhas do maligno, uma outra questão que tem surgido muito aí, são as igrejas católicas que não são a Igreja Católica Apostólica Romana. Não Exatamente. Então, assim, importante falar disso. O nome católico não é proibido. Eu posso registrar um CNPJ e colocar lá, Igreja Católica do Flávio. Não é, por que a igreja não proíbe? A igreja não tem como proibir, não é? Então, tem Igreja Católica Apostólica Brasileira, Igreja Católica Apostólica Independente, Igreja Apostólica Carismática do Brasil, alguma coisa nesse sentido, que não é a mesma coisa que Renovação Carismática Católica, que é outra coisa, né, aprovado pela igreja. Mas aí, que gera uma confusão na cabeça das pessoas. Gera uma confusão, não é? E aí eu fico vendo, eu recebo inúmeros vídeos lá no meu Instagram, no direct, né? Nossa, Flávio, olha o que esse bispo falou, olha o que esse padre falou. Aí você vai ver, é da igreja brasileira, é da igreja independente, não é a igreja católica. E aí, no caso, esse homem que eu tô citando é um padre da igreja católica brasileira. Não, porque o encosto, não sei o quê. Aí eu tô dizendo, dá ao maligno um poder que ele não tem e a pessoa fica escravizada. Nossa, agora tudo é mal olhado, quebrando. Ou seja, você rebaixa o poder de Deus, sabe? Meus queridos,
prestem atenção, não é? O maligno, primeiro, ele nos tenta pela sedução. Você é uma pessoa que tem tendência a pecar contra a castidade, ele vai te mostrar cenas imorais, vai te levar para circunstâncias, para conversas. Ele sabe onde você vai cair. Se você é ganancioso, vai te levar para aquilo. Deu certo, ganhou, porque a pessoa caiu no pecado. Não deu certo, ele vai para o medo. Não, porque agora você tem que me temer, porque eu sou poderoso, porque não sei o quê, porque eu posso fazer mal para sua vida. Quantas pessoas vivem com medo? Mas que isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Eu me lembro muito bem, tem um monsenhor Steven Rossetti, ele é exorcista lá nos Estados Unidos. Ele tem um blog que se chama Diário do Exorcista. Não sei se vocês já viram. Não. É muito interessante. Aí ele sempre traz ali experiências que ele teve. E aí ele falando de certa vez que ele chegou num prédio, o prédio estava com uma infestação diabólica. Então, assim, a matéria do prédio, não uma pessoa, mas o prédio todo, estava infestado por espíritos malignos. E ele com uma mulher, que geralmente nesses exorcismos, né, o sacerdote vai com alguns leigos para auxiliá-los, né? Ele é um padre católico. Isso, tá. Monsenhor Steven Rossetti. E aí ele falando, ele chegou, contando que quando chegou lá, essa mulher que estava acompanhando ele, falou: padre, o senhor está vendo aí, não é, esse prédio infestado de demônios, mas o senhor não fica com medo? Não, são eles que têm medo quando eu chego, porque eles sabem do que Jesus, por meio da igreja, me autorizou a fazer. Olha que bacana, a autoridade de Deus. Gente, São João da Cruz, quem sou eu para questionar São João da Cruz? Dizia: o demônio teme uma alma unida a Deus como ao próprio Deus. São João da Cruz, o demônio teme uma alma unida a Deus como ao próprio Deus. Então, se eu estou em estado de graça, vida de sacramento, me confesso regularmente, Eucaristia, rezo o rosário, faço jejum, faço penitência, leio a palavra de Deus, o demônio que tem que ter medo de mim. Não por aquilo que eu sou feito de barro, mas por aquele que habita dentro de mim. Não é? Eu estou unido a Deus. Então, a questão das superstições é dar esse poder para o demônio que ele não tem. E segundo, o desvio do meu relacionamento com Deus. Porque a pessoa supersticiosa, ela não tem um relacionamento de amor com Deus. Não tem. Ela tem um relacionamento de interesse. Pode até dizer que não. Eu não amo a Deus por aquilo que ele é. Eu amo a Deus por aquilo que ele faz. Eu tenho um comércio, como supermercado. Não é? Eu estou com um problema. E pior, eu quero dar ordens a Deus. Tipo, Deus é quase um garçom. Cara, meu filho tá doente. Aí eu vou lá, eu exijo que ele fique curado. Vou lá, faço uma simpatia para ele ficar curado. Mas quem diz que ele ficar curado é melhor? Eu preciso ir pro céu. Eu preciso ir pro céu. A única coisa que eu peço a Deus é que ele me salve. Hoje eu estou saudável e estou em estado de graça. Se Deus, que tudo sabe que daqui, Deus me livre, 1 ano, eu vou cair num pecado mortal e vou morrer naquele pecado mortal e vou pro inferno, que Deus me deu uma doença antes para eu morrer antes e ir pro céu. Então, pessoa que faz simpatia, que faz tudo isso, por isso que é um pecado contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, porque nega o temor e amor que nós devemos exclusivamente a Deus. Eu não confio em Deus, eu quero decidir, né? Então, tira isso no dia. E veja a importância disso, né? Porque se atenta quanto ao primeiro mandamento, os mandamentos também estão dispostos em uma certa importância. Sim. O amar a Deus sobre todas as coisas vem em primeiro lugar. Ou seja, não é uma coisinha simples você ser um homem supersticioso ou uma mulher supersticiosa cheio dessas mandingas sendo católico. Sim. É algo muito grave, que tem que ser corrigido imediatamente. Por exemplo, nós vamos nos dirigir já no próximo mês para o Réveillon. Você já viu o que acontece num Réveillon? Deus me livre. Quanta mandinga no Réveillon? Colocar dinheiro dentro do sapato para poder ter Essa dinheiro. eu não conhecia. Tem isso? Dinheiro no sapato? Você pega uma nota de um valor alto, 50, 100 reais, coloca dentro do sapato e passa o Réveillon. Pra quê? Pra pisar no dinheiro? Pra ficar com dinheiro no sapato. É por isso que eu tô duro, nunca fiz isso. Mas que coisa doida. É cada coisa que eles inventam que não tem a mínima lógica. Pular onda. Pular onda. E as cores das roupas, né? Por que o pessoal não pula onda lá em Nazaré? Aqueles ondões, surfista. Não, isso tudo é muito... É muito triste, pra falar. É da mesma forma, a pessoa que precisa consultar o seu signo
Pra ver como vai ser, pra dar o direcionamento da sua vida. E a pessoa, mapa astral. E a pessoa fala, não, mas é só por curiosidade. Né? Eu não confio, não acredito nisso não. Moço, você tá dando abertura. Gostei do moço. Moço, se liga, moço. Se nós brincamos de ir pro céu, o diabo não brinca de ser diabo. E nem de levar os outros pro inferno. E nem de levar os outros pro inferno, né? E aí, para encerrar essa questão aqui do catecismo, né, eu já falei do desvio, do atribuir as coisas naturais, poderes sobrenaturais, e uma outra questão também aqui, né, que as pessoas não atentam, mas que é muito importante. Também é superstição. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem, é cair na superstição. Então, o que significa isso? Tem coisas legítimas, como a cadeia da consagração, como esse crucifixo que eu estou usando, como o meu escapulário que eu estou usando. Tudo isso é sacramental. Isso é agradável a Deus? Isso me leva para o céu? Leva, desde que eu utilize considerando as disposições interiores. Então, o escapulário, promessa de Nossa Senhora, que vai me auxiliar durante a vida, na hora da morte. Se eu passar pelo purgatório, ela vai me tirar no mesmo dia. Aí o que eu faço? Pego o escapulário então, não tô nem aí, vou viver a minha vida, caio na faca porque Nossa Senhora prometeu, né? Não busca uma vida de virtude pra você ver, não. Vai pro inferno com o escapulário em tudo. É pecado grave contra o primeiro mandamento da superstição. E vem outros, né, que são... Tem muita gente que pendura terço no pescoço e não reza terceiro nada. Terço Acha no que pescoço. só pelo fato dele estar pendurado no pescoço já é a proteção, Tô já protegido, serve. né? É um amuleto diferente. Usar o olho grego ou usar a cruz sem utilizar, fazendo uma comparação sem pobre aqui, devida. sem a fé, sem as disposições exteriores, é cair na superstição do mesmo jeito. E guardar jeito. a sementezinha de romã. Guardar a semente de romã. E duas coisas também que as pessoas fazem sem perceber. A fitinha de Nossa Senhora Aparecida, a fitinha do Senhor do Bonfim. Vocês já viram isso, não é? Assim. Não, olha só, eu já vi fita. E eu mesma vez ganhei uma, escrito Nossa Senhora Aparecida, mas eu amarrei como uma pulseira. Então, eu não dei 3 nós, eu não fiz promessa nenhuma e nem esperei arrebentar. Quando me enchi o saco, achei que tava feio, eu cortei. Perfeitamente. Era só usou uma a fitinha como fitinha. Exato, perfeitamente. Uma coisa natural como uma coisa natural. E sabe por que eu tirei? Porque eu falei assim, as pessoas vão achar que eu fiz alguma coisa. Ótimo. Aí eu falei, não pode ser ótimo. Aí eu tirei. Pra não pensarem que eu dei 3 nozinhos e que eu... Você sabia que não tinha dado, mas e as outras pessoas, né? Mas tinha que... não basta ser, tem que parecer, né? Exatamente. Então... Mas aí que eu tô dizendo, sabe? São muitas pessoas, porque vai em Aparecida. Eu já postei sobre isso no Instagram. E a pessoa vai, por que permite vendê-la em Aparecida? Por que permite vender na Igreja do Senhor do Bonfim? Para você usar do jeito certo. Ou usar como fitinha, como um adorno, como uma pulseira, uma pronto, pulseira, uma pulseirinha. Ou para você fazer um propósito de vida. Porque é o seguinte, mais daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a consagração, tá aqui o meu sacramental, a minha cadeia. Isso aqui não é uma joia, não é um enfeite. Isso aqui é para eu me lembrar do propósito que eu fiz, do voto que eu fiz no dia da minha consagração. Essa pulseira, ela abre, não? Porque tem umas que são soldadas. Não é soldada, não, mas ela não ela tem um lacre, né? Mas enfim, eu peguei a pulseirinha, a fitinha de Nossa Senhora Aparecida, do Senhor do Bonfim, ou do Senhor do Bonfim. Coloquei no braço e peço a Deus, Senhor, me ajuda. Eu preciso ser um marido melhor, um pai melhor. Eu preciso de um emprego, eu preciso de saúde, eu preciso que a minha mãe se converta. E vou fazer o propósito de rezar o texto todo dia, de acordar de madrugada, de fazer a adoração ao Santíssimo. Eu vou me confessar todo mês. Vale. Ótimo, glória a Deus. E toda vez que eu olhar para essa fitinha, eu vou me lembrar do voto que eu fiz. É um sacramental, não é? Usado dessa forma. Agora, o que as pessoas fazem? Eu vou amarrar, ou dar uns 3 nós, né? E vou fazer um pedido. Isso. Assim que ela arrebentar... eu peço isso aqui. Quando arrebentar... Isso, e naturalmente. E aí, deixa eu falar com você. É tanta coisa pra gente conversar que nós teríamos que fazer aqui 10 podcasts. Isso, às vezes, a gente encontra na igreja. Na cidade onde eu morava, o padre pároco da cidade, para angariar fundos, vendeu essas fitinhas de Nossa Senhora Aparecida para as pessoas. Todo mundo estava vendendo lá um valor até acessível, né? Para a reforma da igreja, etc e tal. Na frente da casa paroquial, lá é uma igreja colonial, azul e branca, tudo bonitinha.
colocou uma grade horrível, ainda vou falar assim, para todo mundo que comprasse as fitinhas, amarrar na grade. E aí você não precisa rezar, você não precisa fazer tudo isso, essas disposições interiores, não precisa nada. Você faz um pedido, amarra. E larga lá. Eu vou jogar água benta. E Deus vai escutar. E Deus vai ouvir. Que isso? Que isso? Não é? Pra confundir as pessoas, não é? Então, assim... Ah, não, a gente vai amarrar aqui pra enfeitar, que vai ficar... Aí vai ficar tudo balançando, bonitinho, as fitinhas amarradas. Já é outra coisa. Agora, dizer que vai amarrar na grade, que ele vai jogar água benta, que daí o pedido vai ser atendido, isso não tá certo. Não tem você lógica, tá atribuindo né? nenhuma lógica. Mas aí também, né, falando sobre... Né, o nosso assunto aqui tá girando em torno disso, né? Do ciclo, das brechas e da paciência que o maligno tem, né? Do longo prazo que ele joga, como você disse, né? E do momento certo de dar o bote. Ele olha aquele momento de fraqueza da pessoa para atacar justamente ali. Por exemplo, quantas pessoas católicas, se envolvem com espiritismo no momento de luto? Muitas. Ixi. Perdeu uma pessoa, eu vou lá ouvir o que... Perdeu um filho, que é uma dor horrorosa. Eu vou lá porque meu filho vai se comunicar comigo lá no centro espírita, vai dizer... Só que a pessoa não sabe que o demônio tem o poder de imitar a voz, de imitar a letra. Aí a pessoa tá lá assim, tá lá psicografando. Mamãe, não sei o que. É a letra do meu filho, é o meu filho que tá ali... A pessoa não raciocina porque tá num momento de dor muito grande, não é? E aí abre brecha, e aí se contamina, e aí fica mais cego ainda. Tem uma coisa que o catecismo nos ensina, não é? Que é a ignorância provocada por esse pecado, que vai cegando a pessoa cada vez mais, vai endurecendo o coração cada vez mais, e ela vai acreditando cada vez mais, não é? Por uma brecha que ela deu naquele momento de dor. As mesmas coisas, não é? Essas terapias alternativas, né? Essas pseudociências que surgem tanto por aí, como a constelação familiar. Explica da constelação familiar, que o que eu recebo de mensagem, eu falo, gente, não pode fazer constelação familiar. Mas explica para as pessoas o que é a constelação familiar, como ela surgiu e por que não pode. Então, é não é assim, de forma simplificada, a gente começa pelo criador da constelação familiar. Como a palavra nos fala, pelos seus frutos os conhecereis, não é? Pode uma árvore má dar frutos bons? Ou uma árvore boa dar maus frutos? Não pode, não é? Então você já começa por aí. Quem fundou a constelação familiar foi um ex-padre chamado Bert Hellinger, que foi para a África, se envolveu com as tribos africanas, aprendeu com elas lá essa forma de cultuar os antepassados e trouxe para o Brasil e, né, infelizmente, tem enganado tantas pessoas, inclusive sacerdotes. Tem padre católico, legitimamente católico, que defende, que faz, que acontece. Tem alguns que não sabem, sabe? Eu conheço um padre muito piedoso, muito zeloso. Que ajuda um tipo de terapia, né? Só que ele é muito simples, de uma cidadezinha pequenininha, sabe? Aí eu conversando com ele, já é mais idoso, sabe? O que é isso de constelação familiar? Eu falei, não, padre, não pode, por isso. Olha, ele não sabia, porque já pediram o salão emprestado para fazer. Eu tava pensando, eu ia pesquisar primeiro. Então, quer dizer, e aquele padre que não pesquisa? Acaba cedendo, não é? Por isso eu escuto muito. Na paróquia lá tem. Agora, tem outros padres, ou de maneira especial um, que eu não vou falar o nome, que defende, que prega a constelação familiar. Que pena. Né? Já começa por aí. Pelos seus frutos os conhecereis. Um ex-padre que foi para a África, se envolveu com as tribos africanas, aprendeu essa forma de cultuar os mortos e veio. E a constelação familiar ela tem assim um mix de erros, sabe? Que assusta, né? Porque diz que você faz parte de um sistema, que é o sistema da sua família. Que você é controlado por forças superiores, que você não tem liberdade, que você não tem livre-arbítrio, que você não tem poder de escolha. Você gosta de doce porque você nasceu nessa família. Você não gosta de dançar porque você nasceu nessa família. E agora nós temos que achar um culpado. Aí o maligno, ele bate palma. Claro, porque bota um contra o outro. Sabe? Né? Começa a brigaiada em família. Vamos investigar a sua família, seus ancestrais, seus antepassados, pra gente achar um culpado, sabe? Você tem que... Aí todo mundo relata isso. Ou minha mãe, que não me criou direito, ou meu pai que fez uma besteira, ou meu avô, meu bisavô. Aí mesmo que essa pessoa já tenha morrido, você fica magoado com aquela pessoa. E a mágoa no coração, gente, é algo que destrói
o ser humano, destrói a face de Deus. E aí você, né, tem compulsão por doce e você tem pânico por dança. Eu tenho que curar isso, eu tenho que resolver isso. Como que você vai fazer isso? Assumindo o campo de energia dos seus antepassados falecidos. Sério mesmo que isso é assim? Olha pra você ver. Eu tenho que assumir o campo de energia e agora eu tenho que, entre aspas, né, assumir a pessoa do meu bisavô. Agora eu sou ele. Eu Ele não sou o reencarnou? Flávio. É tipo isso, né? Pra dar sequência na vida dele, pra resolver os problemas dele. Mas aí faz essa incorporação aí, quanto tempo Então, fica aí como assim, bisavô aí? não, aí assim, são sessões e sessões, né? Ali na sessão, digamos assim, de constelação familiar, eu nunca presenciei. Graças a Deus, nem quero presenciar. Mas aí dizem que, não é, tem tipo um teatro, assim, sabe? Que suponhamos que você precisa resolver um problema com a sua bisavó. Aí vem alguém que faz o papel da minha bisavó, é isso? Não, alguém que faz um papel. A sua bisavó teve um problema com o seu bisavô. Aí eu faço o papel do seu bisavô. E eu sou a bisavó. Você é a bisavó e você vai resolver comigo. E depois na sua vida, no seu Aí dia a a dia. energia melhora. Pra resolver os seus problemas. E tem católicos fazendo e tem isso? católicos fazendo isso. E aí, deixa eu falar com você, moço. Gostou do Gostei, moço, né? adorei o moço. Gente, como é que eu sou bobo? Eu não sei de nada disso. Se o seu avô, bisavô, teve um problema de aquela palavrinha pedô que fala... Sério? Sabe? Com crianças, não é? Isso, sabe? Isso. Você tem que, de alguma forma, praticar esse ato Que é isso? pra resolver o seu problema. Como assim? Se você teve algum problema de relacionamento íntimo, de irmão com irmão, Não acredito. lá no seu passado, de Não, mas incesto. isso não é assim, não. Você Aí tem certeza? agora tem que pegar o irmão. Senão os problemas da sua vida não vão resolver. Vou ficar com problema. Não vai ficar com problema, vai ficar com problema. Que E aí, isso, o que as cara? Não foi a Janja, não falou que é problema, vai ficar com problema. E aí, assim, né, as pessoas... Eu tô dizendo, sabe, por aquilo que... mas não é assim. Gente, eu não tô aqui agora com os papéis, mas você pode... Hoje em dia, não é? Google, né, e acesso e tudo, você tem sites oficiais, né? Você pode pegar ali. Eu sabia a origem, eu sabia dessa maluquice toda, mas dessa parte, eu não cheguei até essa parte aí pra Você ver. pode pegar Que a doideira. doutrina da constelação familiar e estudar pra você ver, pra você constatar tudo que eu tô dizendo. Sabe? Caramba. E- O meu avô tinha caso com uma porção de mulher, agora eu vou ter caso com uma porção de homem pra poder vingar minha avó, que não sei, deve ser isso. E aí a pessoa fala o seguinte: não, Flávio, mas você está mentindo, porque eu fui lá na sessão e não teve nada disso. Tudo bem, não teve agora. O maligno, ele sabe agir de longo prazo ou não? Sabe. Aí ele fala pra você: nós seres humanos, nós somos adestráveis. Eu já fui militar do exército. Quando você entra, você fica assim, ó, sabe? Não, meu Deus, você pensa. Você vai sendo adestrado. Faça isso. Sim, senhor. Não, senhor. Pula, senta, tudo. De repente, você tá fazendo sem pensar. Pula, mata, explode. Você faz. O maligno é a mesma coisa. Você tá ali na sessão. Aí eu fiz uma coisinha leve. Deu certo. Me senti bem, né? As pessoas vão muito pelo sentir, né? Eu saí de lá, me senti tão bem. E aí volta, e aí volta. E a cegueira provocada que eu falei do catecismo. A pessoa vai ficando cada vez mais, né, assim, ignorante nessa parte. De repente tá fazendo uns absurdos desses sem perceber que fez, não é? E mesmo que você não faça, você vai ser conivente, você vai participar de uma coisa que tá levando outras pessoas a fazer isso. Não, como você falou, já basta ver a origem, como foi fundado, né? Por Um aí você ex-padre vai ver. que foi pra Abandonou África. a batina, né? E assim, tô Já dizendo, não tem crédito nenhum. tô dizendo, além daquilo que eu já estudei, dos testemunhos. Eu, graças a Deus, falei, e eu dou atenção para todas as pessoas que eu consigo. Não consigo dar atenção para 100% das pessoas, porque eu sou um ser humano, não é? Nem que eu ficasse 24 horas só respondendo mensagem lá no Instagram, eu não conseguiria responder todo mundo. Até porque seu Instagram é grande, tem mais de 600 mil seguidores, é muita gente. É muita gente. Mas todo mundo que eu consigo, eu converso, eu respondo, eu vejo, sabe? E sempre que eu posto essas coisas, né, eu faço questão de dar um certo respaldo para a pessoa que se manifestou ali, para que ela saia. Para que os vídeos que eu posto não sejam só vídeos, né, que alcancem muitas pessoas, mas vídeos que transformem a vida das pessoas, né? Então eu converso com a pessoa, vejo. E são dezenas de pessoas que relatam os mais absurdos transtornos
que desenvolveram por causa... Mas eu não sabia que católicos estavam nisso. Ué, tem católico em tanta coisa. Em tanta coisa. Pelo amor de Deus. Se você pudesse pegar. Daqui que eu pego aqui. E aí vem, né, falando assim dessa brecha, desse momento de fraqueza, digamos assim, que o maligno sabe esperar. Reiki, barra de Axis. Cara... O pessoal pergunta muito de reiki. Explica aí, Barra de Axis, você já viu falar? Pra mim, Axis era desodorante. Não, desodorante é o programa do computador, o programa do Windows. Exatamente. Agora, reiki, já ouvi muito. O que é o reiki? Explica aí. Eu também não conheço, não. É a imposição das mãos e você vai passar uma energia pra pessoa. Vamos lá. Tipo jorei? Vamos lá. Tipo o reiki, vamos começar pela origem. Tem origem no budismo. Tem um pensamento panteísta. Tudo é Deus e Deus faz parte de tudo. Então, eu sou Deus, você é Deus. Essa água é Deus. Deus está na água, Deus está... Então, vamos usar a energia. Gente, meus queridos, falou de energia, foge. Falou de energia, rapa fora. Deus é pessoa. Adorei isso. Deus é pessoa, né? Deus é pessoa, Deus é pessoa. Deus não é uma energia, Deus não é uma força. O Papa Bento disse isso, né? Que a religião católica não é um conjunto de normas, mas é uma relação com uma pessoa. Exatamente. Né? E aí o reiki diz isso, não é? Nessa origem do budismo, um pensamento panteísta, Deus é tudo, tudo faz parte de Deus. E aí, não é, você se deita, geralmente, ou se coloca numa posição confortável. E eu vou utilizar das energias para reequilibrar a energia sua. A energia passa... A sua energia... Por isso que você tá com dor nas costas, você tá com problema não é porque não fez ginástica, não. Ou porque você dormiu de mau jeito, né? Aí você tá com um desequilíbrio. Uma desordem nas suas energias. E o cara passa a mão ali... Passa a mão, põe na cabeça, não sei o que, coisa e tal. E olha só que absurdo, sabe? Cada coisa que a gente vê. Teve uma paróquia em Pernambuco... que a paróquia, no Instagram da paróquia, tava lá a divulgação de reiki, de sessão de reiki. Eita. Sabe? E aí eu vi aquilo, me mandaram, achei um absurdo, óbvio, né? E liguei na paróquia, antes de gravar, antes de falar qualquer coisa. Fui totalmente destratado, sabe? A pessoa, uma mulher que me atendeu, mas me distratou de todas as formas do mundo. Você não perguntou, não, moça, vai ter negócio de reiki aí, eu queria participar e tal. Ela viu o DDD 31, né? Meu telefone é 31, ela lá do Nordeste, né? Falando, esse cara não é daqui, o que tá acontecendo, né? E aí eu falei, mas que isso? Você sabia que o reiki é anticristão? O cristão não pode participar de reiki, não é? Abre brecha. Mas se ela não acredita em nada disso, você tá enchendo meu saco. Sabe o que ela me falou? Falou assim, não, mas você não sabe a realidade que nós temos aqui. Porque essas pessoas carentes que vêm, pessoas pobres, o único auxílio que elas têm de uma vida machucada dentro de casa, com o marido que bebe, não sei o quê, a única forma que elas têm é o reiki. E ela não sabe o que é o Santíssimo Sacramento, não? Santíssimo, Adoração ao Santíssimo? Não é oração do terço? Não... pelo amor de Deus. Né? Ou então, né, numa outra abordagem, de graça tem injeção na testa, né? De graça vale até abrir porta para Satanás? Claro que não. Né? Então, reiki também não. Barra de Axis é muito parecido com isso aí. Também são as energias que passa ali. É tipo negócio de chakra, né? Mais ou menos isso aí. Lá do chakra. Não, chakra é outra coisa, moça. Chakra é do hinduísmo, de terra, é coisa sítio. Não, tem as chakras, tem o chakra. É outra coisa. Chakra é outra coisa. Uma energia lá, uma energia lá, uma energia colar, uma energia outra coisa importantíssima de se falar também, que tem gente que vai até pular e quem sabe até desligar o programa aqui agora. Vai desligar que a pessoa tem que sair da ignorância, da escuridão. Vambora botar luz na vida aí, gente. E yoga, um cristão não pode praticar yoga. Em hipótese alguma. Tem gente que fala que é yoga, tem gente que fala que é yoga. Como diz, esse negócio eu não gosto mesmo. É yoga, tanto faz. Não pode. Agora, explica para as pessoas o porquê. Porque ela tem origem no hinduísmo, não é? E para eles não é... O que acontece? A palavra yoga significa união. União com o quê? Com o deus Brahman, que é o deus hindu. Então, se busca por meio dos movimentos se unir a Brahman. Mesmo em silêncio. Flávio, porque eu faço yoga só pelos movimentos. Eu não faço de alongamento, não? Eu não faço as rezas, eu não faço não sei o quê. Isso também é importante falar. As pessoas falam sobre... Moço, o corpo fala. Por que você vai rezar e se ajoelha?
quando o Santíssimo tá ali, não é? Claro. Posição de adoração, não é? Senhor, só o Senhor é Deus, eu não sou Deus, não é? O Senhor está lá, eu estou aqui. Ou, não é? Se eu passar na rua, eu preciso falar alguma coisa pra você? Não. Ou se eu fizer assim, ó, você sabe? Ou se fizer assim... Se eu te mostrar o meu dedo do meio, você sabe que... Dá uma banana pro outro, dá o dedo do meio. Não, mas assim, não é? Eu vou te mostrar o meu dedo do meio e sorrindo, né? Ai, não. Aí você vai olhar mais o quê? O meu sorriso? E aquele troço também tem uma exposição difícil de fazer pra caramba, né? Não, como disse, não vou entrar nesse mérito, não é? Não, que deve ser pra se unir esse troço aí. Sim. Entendi. Sim, mas aí, não é? Que fique claro. Mas porque tem posições que a pessoa tem que ficar ajoelhada? Não. Eu tô dando esses exemplos das posições nossas, né? Sim. Porque é uma linguagem católica pra gente se localizar, não é? Mas é uma posição meio de indiano mesmo, aquelas coisas. Pra entender sobre isso, que a yoga foi criada pelo hinduísmo com este intuito. De se unir ao com Deus, este intuito, sei lá o quê, né? Brahma, Yoga, a palavra yoga significa união. E é um caminhar. Porque uma prática de yoga demora um período X, né? Como você vai na academia e faz 1 hora de academia, você tem um tempo que você faz ali. É uma caminhada. Naquela caminhada, cada gesto que você faz, cada movimento que você faz, mesmo em silêncio, mesmo rezando orações católicas. E com incenso, né? Ou sem incenso. O X da questão está nos movimentos. Os movimentos da yoga. Os movimentos da yoga não são movimentos do corpo apenas. São movimentos pensados minuciosamente pela religião hindu para se unir ao Deus Brahman. Então, quem pratica yoga está buscando esta união com o Deus Brahman. Deus Brahman existe? Não. Nossa, né? Preciso falar isso com vocês, né? A Kenny deu uma olhadinha pra mim. Tô brincando. Só existe um único verdadeiro Deus, o nosso. Né? O Deus cristão, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não está comigo está contra mim. Se não é Deus, é quem? Maligno. Espíritos malignos. Né? Então, sim, está dando brecha. Cristão não pratica yoga. Uma outra coisa também, a acupuntura, que as pessoas sempre perguntam. A acupuntura não é proibido, a yoga é. Não tem jeito de fazer sem. Reiki, proibido. Eu faço reiki só, mas não acredito nisso não. Não tem como. É justamente pelas energias que você tá ali. A energia que a pessoa, sabe? Que você nem sabe quem tá fazendo pra que você não acredita, então? Agora, a acupuntura não é aconselhável. A posição da igreja é essa. Há locais que envolvem também a questão espiritual. Há locais que a pessoa estudou os pontos, né, que supostamente conduzem à dor, e aí coloca uma agulhinha ali e supostamente alivia a dor. Natural, como tomar o chá de erva cidreira, o chá de erva doce. Sim. É pecado? Não é pecado. Mas tem outros... Eu falei isso outro dia, até na Ânima me perguntaram. Eu falei, se você está indo numa pessoa que você sabe que é de uma... Porque, por exemplo, eu já precisei fazer acupuntura, que eu estava com dor e funcionou. A pessoa que fazia em mim era uma judia convertida ao catolicismo. Então, assim, não tinha nada de oriental, nada, ela não rezava, ela não usava nada nesse sentido. Ela ia com a agulha e falava, Kênia, esse ponto aqui tá preso, corresponde aqui na mão, sei lá, no pé, botava a agulha, não sei o quê. Mas muito específico. Agora, quando a pessoa vai com esse outro olhar, com essa outra coisa, o problema é você discernir e saber quem é quem. Exatamente. Como é que você sabe se você pode ou não? É que eu conhecia ela. Você investiga. Exatamente. Gente, não é? Se eu tiver um mínimo de atenção, um mínimo de interesse, eu conversando com você 5 minutos, eu sei se você é de Deus ou não é. É verdade. Não é? Até pelo seu jeito de vestir, o seu jeito de se portar, não é? Não, porque não sei o que, vamos conversar, não sei o que. E eu tenho muito cuidado com isso, sabe? Não é ter medo do maligno, aquele medo da tentação que eu falei no início, não é? Mas ter prudência, não é? Eu não preciso ter medo do diabo. Se eu sou uma pessoa de sacramento, se eu sou uma pessoa cheia de graça, não sou Ave Maria, mas sou cheia de graça, e desde que eu não procure, não é? Tem gente que fala assim, se eu ver uma macumba na rua, eu vou lá e chuto e não sei o quê. Você está tentando a Deus, você está indo procurar, não é? E a mesma coisa, pessoas que prestam algum tipo de serviço para nós.
Da mesma forma que a gente não quer que chutem uma imagem nossa, que façam isso, a gente não tem o direito não, de Deus me chutar livre, nada não, dos Deus outros, me livre, né? Deus me Isso livre, é uma né? falta, Não pode fazer isso nunca. Porque se Deus né? deu o livre-arbítrio para cada um, quem é a gente para... Você não pode, você não vai. Perfeitamente. Não, a gente está colocando aqui uma posição católica. Perfeitamente. Explicando, como o Bertaldo bem falou no início, explicando para as pessoas a visão católica, mas as pessoas são livres para fazer o que elas pensarem. Sim, né? Sabe? E aí você tocou num ponto muito importante mesmo, que o Bertaldo já disse também, que nós estamos falando para católicos. Quem não é católico, não é? Se quiser se catequizar e se converter... Maravilha. Bem-vindo. Seja bem-vindo, né? Estamos aqui à disposição, eu me coloco à disposição. Né? Agora, assim, só a título de crítica, alguma coisa assim, viva a sua fé, não é? Eu creio que a minha é a verdadeira, não é? Se a pessoa crê que a outra, me respeite, eu respeito ela, não é? No estado de... na questão de civilidade, né? De educação. Sim. Eu até usei esse exemplo de chutar a macumba aí, não é? Porque tem gente que fala isso. Porque tem gente que fala isso, não é? Seria um erro espiritual e um erro civil, não é? Que não poderia fazer isso de forma alguma, não é? Mas estou dizendo assim, no caso dessas pessoas que prestam um serviço para mim, sabe? Eu sei que a pessoa que faz acupuntura, eu sei porque eu já investiguei, porque ela já falou comigo, que ela acredita em energia, que ela acredita, né, que aqueles pontos vão reordenar os meus chakras, né, que vão fazer não sei o quê, e liga um incenso, e tem uma imagem de Buda ali, e ainda assim eu quero ir lá, vai sair contaminado. Vai sair contaminado, não é? E aí... Oi, você quer falar? Não, pode continuar. Continuando, né, com as superstições, com os desvios. Com os desvios, com as Mas coisas. É importante a gente explicar isso para as pessoas, porque as pessoas ficam muito em dúvida. Elas sabem que aqui Ânima é um podcast sério, é um podcast que traz a verdade. Então a gente está trazendo a verdade da Igreja Católica. Amém. Né? Graças a Deus a gente recebe muitos testemunhos de pessoas ou que eram católicos de IBGE ou que eram de outras religiões e que se converteram a partir do podcast. Graças a Deus. Então que estão aprendendo. Cada episódio nosso é um aprendizado. Graças a Deus. Então é isso que a gente está levando para as pessoas. Abrir a cabeça e falar assim, presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção nessas alianças, como o Bertaldo falou, que às vezes você está ali preso ao demônio por um barbantezinho, mas tá preso. Você tá ali... E aí, né, nesse tema das armadilhas que o maligno usa, das diversas armadilhas, o que eu falei no início, não é? Ele tem uma isca específica para cada tipo de pessoa. Para a pessoa que está lá no mundo, que quer glória desse mundo, que quer os aplausos desse mundo, que quer riqueza. E para nós cristãos que buscamos servir a Deus, ele também tem iscas muito parecidas com a verdade. Lembrando que aquilo que é parecido com a verdade, mas não é a verdade, é um erro. Né? Que seja um errão, que seja um errinho, é um erro. Se eu desviar aqui 2 linhas paralelas um pouquinho, lá na frente ela vai estar completamente distante. Essa sua comparação é ótima, porque você está aqui, né? Se um pouquinho aberto, você vai indo, depois nem se encontra mais. Vai um para lá, outro para lá, né? Então... E aí, nesse tempo que nós vivemos, não é, uma coisa terrível é a teologia da libertação. Ah, muito bem falado. Eu creio nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e que Jesus está conosco até o fim do mundo. Sim. Então, a igreja, que é o corpo místico de Cristo, nunca será destruída. Eu creio nisso. Se não fosse essa fé firme que eu tenho na palavra de nosso Senhor, eu pensaria que a teologia da libertação chegou para destruir a igreja. Porque assim... Chegou para tentar. Para tentar, com certeza. Mas eu poderia pensar que conseguiria, se não fosse as palavras de nosso Senhor. Se não for a ação do Espírito Santo, sabe? Um reavivamento que Deus... Eu creio na minha vida pessoal, aqui não estou falando como missionário, como teólogo, como nada. Minha vida pessoal, que algum tipo de intervenção mais, sabe, incisiva, Deus vai fazer na humanidade. Porque do jeito que tá... Tá perdido o negócio. Tá uma lástima. Tá uma lástima fora da igreja, tá uma lástima dentro da igreja. Eu moro agora no sul de Minas Gerais, não é? Lá ainda, na minha paróquia, não tem traços tão claros de teologia da libertação. Eu pertencia à Arquidiocese de Belo Horizonte. É terrível. E dá pena. Mas em qual aspecto? Então aí o que acontece? A teologia da libertação, ela vai nesse caminho que eu acabei de dizer para vocês, de algo muito parecido com a verdade. Como dizia São Bento XVI, já chamo ele de santo já, porque meu coração já é santo, Papa Bento XVI, não é um outro evangelho, não é uma heresia específica, não é? Bento XVI dizia isso, desse perigo terrível. Nós tivemos ao longo da história do cristianismo heresias gravíssimas,
mais específicas. Né? Eu digo que a Virgem Maria não é mãe de Deus. Aí eu vou lá, esclareço, combato, elimino. Eu digo que Jesus Cristo é um intermediário entre os homens e Deus, não é um mediador. Eu vou lá, esclareço, combato, elimino. A teologia da libertação, ela reformula todo o evangelho. Tudo, toda a fé cristã. Trazendo para um materialismo ateu, um imediatismo, um reino social, todo o evangelho. Então, tira Deus do centro. E relativizando. Né? Exatamente. E bota a questão da pobreza, de tudo isso que vira o centro. Olha só como que interessante, né? Glória a Deus pelo Espírito Santo nos inspirar aqui nesse podcast. Sabia que ia ser assim. Que vocês são maravilhosos. Parabéns. Dessa gradatividade do maligno, ele sabe esperar a longo prazo. Ele quer que os seres humanos prestem culto a ele. E os seres humanos, vamos dizer atualmente, prestam culto a Deus. Se eu tirar Deus e colocar o diabo, é uma diferença muito grande. Ninguém vai atrás, claro. Você logo vai perceber a diferença. Sim. Então eu faço uma transição gradativa. Eu tiro Deus, coloco o ser humano, o amor. Vamos cuidar do ser humano. Tudo, a teologia da libertação é humanista. Para depois que eu tirar Deus, e aí o ser humano já está, sabe, entronado, já está ali bem fixado, a base humana ali já está, aí para colocar o diabo é muito fácil. Aí a distância é bem menor. Então, o que você vê hoje, não é? Essa reformulação do pobre. Temos que cuidar do... Flávio, mas não temos que cuidar do pobre? Tem que cuidar do pobre. Desde o primeiro concílio já se fala primeiro concílio já falava de uma opção ou de olhar pelos pobres. Mas o primeiro concílio não falava de se distanciar de Deus. Nem olhar unicamente para os pobres. Exatamente. Né? Não, Deus continua sendo Deus e o centro de tudo. Não é para tirar de lugar nenhum. Exatamente. Não é? E aí você pega a teologia da libertação, que é gradativa, o sacerdote que acaba se envolvendo com isso, ele também vai se distanciando pouco a pouco da verdade, até que lá na frente, né, a linha vai se abrindo, ele se distanciou tanto que ele mesmo nem percebeu, e fala coisas absurdas de uma reinterpretação do evangelho. Por exemplo, eu estive numa Santa Missa, eu vi, ninguém me contou, que o sacerdote estava celebrando a Santa Missa, e simultaneamente a Santa Missa havia um batizado de uma criança. Então, estava tendo no interior, geralmente, não sei como é que é aqui, mas é costume às vezes fazer dessa forma, o batizado na própria Santa Missa. Então, além de ser a Santa Missa, que já é o ápice, né, da nossa fé, ainda tinha um batizado, que é, não é, o início da vida cristã, a pessoa, aquele bebezinho estava renascendo para a vida nova, nascendo, não é, sendo enxertado no corpo místico de Cristo, a igreja, recebendo a redenção naquele momento. Assim, uma coisa grandiosíssima, não é? O que já era grandiosíssimo ficou ainda mais grandioso. E coincidiu que o evangelho daquele dia, Mateus 25, que o Senhor, quando vier, vai reunir os cabritos e as ovelhas, né, colocará um à esquerda e outro à direita, e dirá: Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que para vós foi preparado desde antes da criação do mundo, porque eu tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Todo mundo conhece esse evangelho, né? E o sacerdote na homilia, dizendo: Prestem atenção, não são palavras minhas, é de Jesus. O que ele disse aqui que vai ser salvo, o que vai ser levado em conta? Que eu tive fome e me deste de comer. Ele disse aqui de rezar rosário? Não. Então vocês estão perdendo o tempo de vocês. Ele não falou isso. Sabe? Essa bobajada de vocês aí de ficar rezando, repetindo Ave Maria, aí varando noite rezando. Presta atenção. Piora? Ele disse aqui de participar da Santa Missa? Não, é ter fome e te dar de comer. Então vem à missa quem quer, quando quer. E aí o batizado acontecendo, aí todo mundo com o olho desse tamanho, né? É tipo o meu assim, né? Que eu tô assim, pra você. Que isso? No Evangelho, Jesus disse que vai se salvar quem é cristão? Não. Então não precisa de batismo também, não. Jesus, o homem só foi piorando o negócio. É um absurdo. É um absurdo. E aí tô dizendo, né, dessa pena dele. Desse episódio específico, mas eu como missionário, graças a Deus, não participava, e não participo até hoje,
de uma única paróquia, né? Então eu participo aqui, eu tô em missão nessa cidade, tô aqui participando. Aí na outra semana eu vou ali, na outra semana eu vou lá. Até porque, graças a Deus, eu tenho vários amigos sacerdotes, então eu, né, vou nas paróquias, vou para ali e coincido eu participar com muitos padres diferentes, né? E você vê que a ladainha é a mesma, que o discurso é o mesmo. Tirar Jesus no centro e colocar o pobre, para que a partir do pobre, você não tem mais Deus, você vai colocar Satanás lá no futuro. Que tristeza isso. Nessa reformulação, Jesus não ressuscitou de fato. Jesus ressuscitou nos nossos corações, pelos seus ensinamentos. Vive no nosso coração como uma lembrança. A Eucaristia não é corpo, sangue de Cristo, presença real e completa de nosso Senhor Jesus Cristo. É a ceia da fraternidade. A multiplicação dos pães foi uma partilha, não foi milagre. Para a teologia da libertação, não existe nada que é transcendental. Tudo tem que ser aqui do mundo. Não é? O reino de Cristo, de paz, não virá pela manifestação de Deus. Virá através de luta de classe. É um reino construído pelos homens. Justamente que Jesus falou tudo o O contrário meu reino disso. não é daqui. Exatamente. A liturgia de domingo. Exatamente Pilatos. isso. Então tu és rei? É. O meu reino não é desse mundo. Essa parte eles pularam, né? Pulou. Não leram só a parte que interessou. Sabe? E assim, é tanta cegueira que os próprios padres não percebem. Eu também tenho relato, sabe? Graças a Deus, de uma amiga minha, né? De uma diocese de Belo Horizonte, de uma diocese de Minas Gerais, dizendo que o padre da paróquia dela tinha esse discurso totalmente ali, sabe, engajado na teologia da libertação, mas sem saber, cego. Falaram com o bispo, porque você exortar um padre é muito difícil, não é? Como é que eu vou falar com o padre assim, padre, o senhor tá errado, não é? Eu como leigo, muito difícil, né? Falaram com o bispo, mas com uma correção fraterna mesmo. O bispo foi conversar com ele, também de forma sábia, de forma caridosa, e explicou para ele, isso tá errado, a interpretação do evangelho não é assim não. Graças a Deus. Ele falou, gente, como que eu não percebi isso? Eu não sabia. Então quer dizer que não é assim? E voltou. Ele teve a humildade de entender, né? Então, assim, que bom, graças a tem Deus. tantos que realmente se perdem. Sim, porque às vezes, no seminário já é incutido dentro da cabeça dele. E aí ele vai, né? E vai se desenvolvendo, vai não sei o quê, com essa ideia na cabeça. São pessoas boas, são sacerdotes bons, mas que estão totalmente cegos e perdidos. E uma outra... Eu recebi uma mensagem de uma pessoa no meu direct dizendo isso. O padre da minha paróquia é totalmente teologia da libertação, eu já não sei mais o que fazer. Eu falei assim, você tem outra paróquia para ir? Ela falou assim, não, só tem essa aqui onde eu moro. Eu falei, então, ela, não sei, eu acho que eu não vou mais. Eu falei, não faça isso, continue indo, porque você precisa dos sacramentos, vá e reze por esse sacerdote. Ele precisa que você reze por ele. E não deixe de ir, você precisa dos sacramentos. Eu falei pra ela, não faça isso, continue Glória a indo. Deus. Você falou uma coisa exata. Por quê, né? coitada? O que ela vai fazer? Aproveitar também aqui a abrangência do podcast para deixar isso muito claro. Catecismo da Igreja Católica. A validade dos sacramentos independe da santidade pessoal do ministro que celebra. Então, não leve em consideração se o padre acredita, se o padre não acredita, se o padre é santo, se o padre não é santo. A validade dos sacramentos é garantida, é atestada pelo poder de Cristo e pela ação do seu Espírito. Está tudo isso no catecismo. Então, desde que ele for ordenado sacerdote, quando ele for ali consagrar o pão e o vinho, vai virar o sangue. Exatamente. E a confissão. Você pode se confessar. Eu recebo muito isso lá. Nossa, Flávio, mas eu fui me confessar e o padre disse que tal coisa não é pecado. O problema dele, se ele não acha que é pecado, não é assim. Você foi lá, você foi lá e acusou o seu pecado. Ele te deu absolvição. Você está perdoado, não é? Porque cai nisso aí que você disse, não é? O maligno ele quer usar de tudo para nos afastar de Deus, sabe da necessidade que nós temos dos sacramentos e aí vai colocar no nosso coração. Nossa, esse padre está errado. Olha para você ver como é que você vai se confessar com ele. Ele tem mais pecado que você, tá lá no bar bebendo, dançando com as meninas, não sei o quê. Ou ele mesmo na missa falou que não acredita em Jesus. E etc. Então não vai na missa dele, não. Aí o que você faz? Se você cair, claro, né? Vai se afastando dos sacramentos, vai se afastando dos sacramentos, vai se afastando dos sacramentos. E uma outra questão importantíssima também para esclarecer sobre a teologia da libertação, que teologia da libertação não é sinônimo de partido político. Eu fico impressionadíssimo como as pessoas não entendem isso. Eu posto lá no Instagram, toda vez que eu posto no Instagram, eu perco 5.000 seguidores. As pessoas que são da opção A ou B, em termos de partido político,
Não, porque não sei o que você tá fazendo. Sem Aqui é PT, PCdoB, PCCC, PPQCPD... sem nomenclatura, sabe? É o que tô dizendo, sou eu. O comunismo, ele é condenado pela Igreja Católica. Sim. Ponto final. Um cristão não pode ser comunista. Independentemente do homem político, do partido político ou da preferência de direita, esquerda. Eu tô dizendo de Igreja Católica. E com isso eu vou reforçar a sua palavra. Não tô dizendo aqui a gente não tá dizendo pra ninguém ser Bolsonaro, porque senão vão dizer não é isso. Não é, a gente não tá falando nada Tô disso. falando de doutrina Exatamente. católica, né? De catecismo da Igreja aí, Católica. Tá falando de outra coisa, é isso de mesmo. Bíblia, é isso que nós estamos falando, não é? De reinterpretação do Evangelho. É isso aí. De ser contra o aborto. Exatamente. Né? Católico. Não vem com essa porque tem um grupo aí chamado Católicas pelo Direito de Decidir. Direito de decidir que pode abortar. Eu botei assim, não são católicos. Não são católicos. Aí a mulher veio com um texto gigante pra mim. Aí eu falei, eu não vou nem ler. Não deu paciência pra ler isso não, porque eu só vou repetir, não são católicos. Católico não aborta, é assassinato. Não tem discussão com isso. Mas a criança está mal formada. Não aborta. Católico não aborta. Mas a mãe foi estuprada. Católico não aborta. Ponto final. Ela vai dar para adoção, mas ela não vai abortar. Não, isso é indiscutível dentro da Igreja Católica. Não tem defesa. Aí vem dizer, católicos pelo direito de decidir. Agora eu decido se eu vou ser fiel ao meu marido ou não? Não quero mais ser fiel ao meu Bertal. Acabou. Eu decidi. Decidi que agora meu filho de 12, a minha filha de 12 anos, eu não quero mais que ela viva, eu vou matar ela. Meu Deus, direito de decidir, a minha filha. Então, assim, umas loucuras, né? Vamos combinar. E aí, não é assim, diante de tudo isso que nós estamos conversando, qual é a solução? Não vou te trair, não, amor. Fica tranquilo. Foi só um exemplo mal dado. Não fique tenso contra ele. Fica quietinho, né, a carinha dele. Mas aí, tô ouvindo. Qual é, assim, a solução para tudo isso, né? O antídoto para tudo isso? Conhecimento. Quanto mais desconhecedor da verdade você for, qualquer mentira que eu te contar, você acredita, não é? Então, assim, nós temos hoje um acesso tremendo à informação. Pega aí há 100 anos atrás, eu não vou dizer 100 anos atrás, não, eu tenho 41 anos. Quando eu era criança, adolescente, eu precisava fazer um trabalho de escola, eu tinha que ir à biblioteca pública, reservar um livro... Comprar Barça, né? Eu não comprava porque não tinha dinheiro. Você reservava ali um livro pra você pegar daqui 15 dias pra você ler o livro com um prazo de entrega, não é? Hoje você pega um celular, você tem acesso a tudo, não é? Eu gosto muito de ler. Então eu pego, por exemplo, aqui, a gente tá conversando, você fala, nossa, tem aquele documento Gaudium et Spes, que fala sobre isso, não sei o quê. Eu chego lá em casa e eu vou ler. Você digita no Google, você entra no site do Vaticano, tem tudo ali em português pra você ler. Então, assim, porque aí é uma coisa muito importante que as pessoas ficam com dúvida. Não, Flávio, mas onde fica, não é, a minha obrigação de obediência ao sacerdote? Nós temos obediência a Jesus Cristo, obediência à igreja. Quando e ao sacerdote, sempre respeito, independentemente do que ele fizer. Falou certo, eu respeito, falou errado, eu respeito. É um homem ungido por Deus. Agora, obediência, Efésios capítulo 6, obediência no Senhor. Desde que ele fale algo que seja do Senhor, não é? Se ele falar algo que é errado, eu tenho que denunciar, inclusive, né? De dizer que aquilo não é verdadeiro, que aquilo não é ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como é que eu vou saber disso? Se eu conhecer. Nós vivemos num tempo, não é? Fala-se aí, né? Na Bíblia nós sabemos muito bem, do anticristo, não é? Que vai vir para confundir as pessoas, muito o adorarão, né? Vão dizer, Cristo está lá, Jesus mesmo alerta, não acreditais, né? E quando eu era criança, eu ficava pensando, gente, mas vai ser muito difícil, porque eu sei identificar Cristo, né? Quando eu era criança, vai vir um outro aí, como é? Eu vou falar, não, esse aí não é Jesus, não. Mas hoje em dia tá uma confusão tão grande que não precisa nem ser um anticristo parecido com Cristo, não. Qualquer um que chegar lá, né, e falar, faça isso, faça aquilo. Engambela rapidinho. Engambela rapidinho. Então, antídoto para isso, conhecimento, estudem, nós seremos inclusive cobrados por isso, pelo acesso que nós temos. E o maior de todos os antídotos. Você conhece seus filhos? É possível eu te enganar, te apresentar outra pessoa como sendo seu filho? Não. Então, se eu quero estar unido a Cristo, se eu quero conhecer o Cristo verdadeiro, conhecer o Cristo de forma profunda, eu preciso da Virgem Maria. Eu preciso recorrer à Virgem Maria. A Virgem Maria, né, inclusive a associação, né, a Sociedade de Vida Apostólica, que eu fundei, projeto protegido por Maria,
E muitas pessoas, né, pensam dessa forma, que eu sou protegido por Maria, né? Ou então, por que colocar Maria, não colocar Jesus, não sei o quê, né? Não é nada disso. Recorrer à Virgem Maria porque eu preciso da Virgem Maria, porque nesse tempo de confusão, nesse tempo de grande combate que nós vivemos, se não for o auxílio da Virgem Maria, que é necessário, a mediação da Virgem Maria não é importante, mas é necessária, eu não vou conseguir. Verdade. Muito verdade o que você está falando. E aí, não é assim, por onde começar, Flávio? Eu até não trouxe o meu tratado aqui não, para não fazer propaganda dessa ou daquela editora, porque tem várias editoras, Voz, Arca de Maria, mas é o Cleofas. mesmo tratado. Né? O conteúdo é o mesmo. Então você pode escolher aí o seu tratado, mas fazer a leitura, fazer a consagração, fazer a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e o autor se chama São Luís Maria Grignon de Montfort. Muita gente conhece, quem não conhece ficou conhecendo. Compre esse livro, faça o curso, né? Faça a leitura, perdão. Quanto tempo leva para a consagração? Outra coisa também importante, faça um curso bem feito. Não é? Eu dou esse curso gratuito pelo WhatsApp, tenho a formação no YouTube, também está lá disponível de graça, claro, né? Demora mais ou menos 90 dias, 60 dias para a leitura do livro e estudo, depois mais 30 dias de exercícios espirituais. Tem gente que se consagra com 30 dias. Com 20 dias, né? Não deu tempo de... Com 3 dias. Sabe? De aprender nada. Depende, vai que o cara leu ali no final de semana, né? Não tem jeito você emagrecer, uma vida sedentária, você tirar um atraso numa semana, né? Mas muito importante a gente saber sobre isso, dessa necessidade da Virgem Maria. Deus não veio para nós diretamente, todo mundo sabe disso. A Virgem Maria é mãe de Deus, todo mundo sabe disso. Só que muitas pessoas pensam, não é? Por isso que você escuta, inclusive, dizer não é? Como que Maria pode ser mãe de Deus? Tem um pastor que disse, ela não pode ser mãe de alguém mais velho do que ele, não é? Essas coisas todas que a gente escuta por aí. Isso? Sabe? Gente, que pensamento limitado. Ela não pode ser mãe de alguém mais velho do que ela, entendi. E Jesus é o quê? Jesus não é Deus feito homem? Sabe? Ou pensa, né? O pastor pulou dessa parte aí, esqueceu. Porque o verbo é eterno, não é? O Filho, o Espírito, exatamente. não é? É eterno. Claro que antecede a Virgem Maria. Mas Jesus, o nosso Salvador, é um homem, não é? Não é um Espírito que nos salva. Esse Salvador nos veio por meio da Virgem Maria. E a salvação que Jesus conseguiu para nós há 2000 anos atrás tem que acontecer individualmente na minha vida, e eu só consigo isso por meio da Virgem Maria também. Então, assim, não dá pra gente falar aqui agora sobre a consagração. Quem quiser, né, sinta-se convidado, só pesquisar no YouTube lá, Projeto Protegido por Maria, Consagração. Já aparece lá o meu curso. Aí a pessoa consegue fazer o passo a passo com você. Consegue fazer o passo a passo, tem 8 vídeos lá. Acho que as pessoas me perguntam muito e eu sempre indico o livro de São Luís Maria. Mas é bom saber que existe aí no teu canal que a pessoa consegue ver direitinho. Esse livro ficou escondido um tempo, né? Sim, ficou... A história do livro é fantástica, né? Conta para as pessoas. Sim, o próprio São Luís, ele previu sobre isso, né? Ele profetizou sobre isso. Ele falou, prevejo, né, esse livro ficar escondido, né, desaparecido, prevejo animais ferozes atacando este livro. E ele, de fato, né, ele viveu no século XVIII, escreveu o tratado, tudo. Na verdade, a consagração não foi ele que criou, né? A consagração, ela é imemorial. Então, assim, tem relatos assim, de milênio, né, que a consagração existia. Só que não existia um material que explicasse sobre o porquê da devoção à Virgem Maria. Ele deu aquela organizada e Ele organizou tudo, né? Então, deu tudo mastigadinho para nós ali no Tratado da Verdadeira Devoção. E escreveu e, não é, tramas e tramas de rei e etc e tal, os manuscritos, os escritos deles lá, foi para um certo baú, num calabouço lá, de um porão, de um castelo, né? E ficou lá anos e anos e anos e anos. Eu não vou me recordar aqui agora o tempo exato, mas coisa assim de 150 anos depois que alguém, mexendo lá, encontrou, que é isso aqui, né? Olha, de São Luís, e veio a divulgar de novo. Eu, assim, né? É uma questão de sensatez, que eu sempre falo nos meus cursos. Se eu quero chegar a algum lugar, nada mais justo do que eu fazer o mesmo caminho que alguém já fez e deu certo, não é? Eu moro em São Gonçalo do Sapucaí, no Jardim da Bárbara Leodora. O que é mais fácil? Você sair aqui pela porta sem celular, sem mapa, sem nada, para tentar achar esse lugar lá onde eu moro, ou eu falar com vocês, eu tô voltando para casa amanhã, vem comigo, eu conheço o caminho. É muito mais sensato, não é? Então, nada mais justo, já que eu preciso ser santo para ir para o céu, porque a única forma que eu tenho de entrar no céu é ser santo,
nada mais justo do que eu fazer o mesmo caminho que outros santos já fizeram, já testaram, né? Não dá para eu chegar no final da vida e falar, ô Senhor, eu me enganei, dessa vez não deu certo, deixa eu voltar lá no começo e fazer tudo de novo. Não dá, eu só tenho uma chance para acertar, né? Então, se a gente pega, por exemplo, São João Paulo II, preciso falar mais nada, não é? Ele mesmo era um grande defensor, não é? Dizia... Ele fez, inclusive. Fez a consagração enquanto... Ele não usava a corrente, porque a corrente é opcional, né? É opcional. Ele não usava, mas ele fez. Mas defensor da consagração, segundo o método São Luís, São Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Frei Galvão e tantos santos que eu poderia citar aqui, sabe? São Lourenço, grandes doutores da igreja, né? O próprio São Luís é candidato a doutor da igreja. Então, se eu quero chegar lá e eles já chegaram, estão dizendo que o caminho é esse, vamos por ali, né? Então, quem quiser, né, adquira aí o tratado e procure lá no YouTube, que eu tenho um curso para você que nunca ouviu falar. Desde o primeiro passo até a consagração, tá tudo explicadinho lá. Isso é ótimo, porque as pessoas ficam realmente com muita dúvida, né? E querem saber por qual caminho seguir, né? Ah, maravilha. Muito bem, senhor Flávio. Moço Flávio. É muito assunto bom que a gente tem, né? Graças a Deus, louvado seja Deus. É muita coisa boa. O que você mais ouve nas suas redes sociais que as pessoas te mandam, assim, de retorno do que você posta? Eu não posso falar na internet, tô brincando. Graças a Deus, são muitas partilhas, assim, a coisa que eu mais me encanto são, assim, são as pessoas partilharem da mudança de vida a partir do conhecimento, sabe? Porque não é um conhecimento frio. Ah, vamos trazer aqui, ai, nossa, uma catequese, ai, que chatice, né? Pra que eu vou aprender isso? As pessoas se dedicam a aprender inglês, se dedicam, às vezes, na academia a fazer um exercício corretamente, para ter uma performance melhor, numa nutrição, para você comer aquilo que é certo. Mas na fé eu vou levando do jeito que dá, sabe? E aí mete os pés pelas mãos, cai no sincretismo religioso, cai na superstição, né? Cai na armadilha do maligno, cai na contaminação espiritual, sem saber, cai no desvio aqui da fé, né? Que eu falei no catecismo. E aí, graças a Deus, né? Eu vejo as pessoas assim, muito carentes. Sabe aquela passagem que Jesus, mesmo cansado, né? Ele chegou depois de uma missão e não teve como descansar, e já foi pregar, e já foi cuidar, porque ele se compadeceu que as pessoas eram como ovelhas sem pastor, eles estavam ali, sabe, sedentas. Então eu vejo as pessoas assim, apesar de muitos erros, de muitos pecados, pessoas que não querem abrir mão do seu pecado, não é? Uma coisa assim, nós falamos aqui dos amuletos, etc. Pecado de estimação. Mas uma coisa absurda, né? Os métodos contraceptivos, não é? Que as pessoas, não, mas no meu caso, ai, não sei o quê, né? Não quer, sabe, fazer a vontade de Deus, confiar em Deus plenamente. Hoje pela manhã eu postei um vídeo falando que faltar uma coisa óbvia, né? Faltar Santa Missa em dia de preceito, domingo, que você também pode cumprir no sábado à noite, é pecado grave, pecado mortal. Não, mas onde já se viu, Deus não me obrigaria a isso, não sei o quê. Responderam isso? Sabe? Não, e aí até eu falei... Falta de doutrina, né? Escuta só. Eu falei que assim, o dia do Senhor é domingo. Não é qualquer dia da semana. O Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, que é domingo. Então eu tenho que ir à Santa Missa no domingo, mas também cumpro nas vésperas, no sábado à noite, na tarde, a partir do período da tarde, não é? A pessoa vai trabalhar o domingo todo, Isso. tem um problema, enfim. Que a Santa Missa, por exemplo, da terça-feira, não cumpre o preceito de domingo, de quarta-feira, durante a semana. Mas então por que se celebra a missa? Escreveram. Mas por que se celebra então a missa durante a semana? Só pra recolher o dízimo? Ah, não acredito. Falou, escreveu desse jeito lá na minha postagem. Que pessoa ignorante. Não, então... E ainda falou assim, porque aí a igreja fica nos induzindo a pecar. Porque tem a missa todo dia, eu vou à missa quinta-feira, quarta-feira, acho que tô bem, e tô pecando, porque a igreja é a culpada, tá me induzindo. Que isso? Faz favor, tá? Né? Então, assim... É muita ignorância. Quando você esclarece, né? Tem muitas... Eu conheci um cara que ele era piedoso e ele só ia à missa segunda-feira. Ué, por quê? Porque não ia ao domingo. E por que não é domingo, só é segunda? Porque era na missa das almas, segunda. Eu falei, olha, a missa que você tem que ir é de domingo. Não cumpre o preceito, não adianta, assim, sabe? E aí as pessoas, né, vêm falar com a gente, assim, né? Nossa, Flávio, que absurdo, não sei o quê. Moço de novo. Ô, moço. Eu não fundei religião, não. A Igreja Católica, eu não sou o dono dela, não. Eu nem tenho o poder pra mudar isso. Eu só obedeço, não é? E Santa Faustina, no diário, inclusive, dizia: o demônio pode até vestir a roupagem da humildade, mas nunca vai vestir o manto da obediência.
Ele pode até se disfarçar de humilde, mas ele nunca vai conseguir se disfarçar de obediente. A revolta é uma característica própria do demônio e daqueles que são do demônio. Então, assim, primeiro, claro, eu busco entender, mas se eu não entendo o porquê da igreja determinar certa coisa, crendo que a igreja é instituída por Cristo, é uma instituição divina, é conduzida pelo Espírito Santo, eu obedeço mesmo sem entender. Então, claro, acabei de explicar por que é o domingo que você tem que ir à Santa Missa. Porque domingo é o dia do Senhor, não é? Você peca quando você falta, peca contra o terceiro mandamento da lei de Deus, que você não está guardando o dia do Senhor, né? Até Deus colocou que ele descansou, e tem gente que pela ganância, eu quero trabalhar, não sei o quê, ou pela preguiça, vou à Santa Missa segunda-feira, né? Sou piedoso, não conheço, nem sei quem é, se eu não citou o nome, nem sei quem é. Né? Mas eu conheço pessoas assim, eu vou à missa toda quinta-feira sem falta. Para quê? Para no domingo ir pro sítio, para no domingo ir pescar, para domingo ficar dormindo, né? Então que piedoso que é esse? Que fé que é esse? Que amor que é esse? Que eu tô colocando o meu lazer acima de Deus. É isso aí, o lazer, o descanso acima de Deus. Né? Então assim, eu obedeço mesmo que eu não compreenda. Obedeço na questão dos contraceptivos, como eu disse, obedeço na questão das simpatias. Né? Você vai falar assim, não, mas eu faço. Mas é pela fé, porque minha mãe me ensinou, minha avó me ensinou. Como se mãe não pudesse errar também. Sabe? Sua avó e sua mãe sabiam tudo, não é? Não é quer dizer que porque elas erraram, que eram más pessoas. Vocês eram pessoas boníssimas, não é? Pessoas, mas você estava agindo na ignorância e não sabia, agora você está aprendendo, você sabe, muda, faz diferente. Então eu fico muito feliz, assim, sabe? Quando as pessoas partilham sobre isso. Nossa, Flávia, eu não sabia. Olha que maravilha, olha que maravilha, olha que maravilha. Eu postei sobre os métodos contraceptivos. Porque também, né, você pega contra o 6º mandamento, mas você também pega contra o 1º mandamento. Porque eu estou me colocando no lugar de Deus. Eu decido. Eu sou o Senhor da minha vida. Eu não quero ter um filho agora, eu vou ter quando eu quiser. Deus não manda nada, então como é que eu posso confiar em Deus numa parte da minha vida e na outra parte eu não vou confiar, né? Então eu fiz uma postagem ali, não me lembro qual que era, esclarecendo, né, o porquê das coisas, de você, inclusive, o catecismo também nos fala que o sexo no matrimônio tem o caráter unitivo, né? O caráter procriativo e unitivo santificante. E essas duas realidades são inseparáveis, tá no catecismo. Então quando você mata uma, você mata a outra. Então, eu vou resolver os meus problemas. Tomo anticoncepcional, uso camisinha, vasectomia, laqueadura, etc. Resolvi o meu problema. Matou o seu casamento. Por isso que você vê aí os casais. Né? Não estou dizendo que é unicamente por isso. Né? Não estou generalizando. Não estou dizendo que é causa também de desunião. A casa vira uma bagunça, não tem paz, não tem diálogo. Você matou. Não existe uma forma de fazer o sexo no matrimônio que seja unitivo e santificante se ele não for procriativo, se ele não for aberto à vida. Quer dizer que eu tenho que ter um filho todo ano? Não. Mas quer dizer que eu tenho que deixar Deus decidir. E existe também o método de planejamento da igreja, que a igreja indica. Então, se você tem... Que a igreja permite. Exatamente, que a igreja permite. Que se você está passando por alguma situação, está com algum problema, está com... Enfim, tem vários problemas. Né? Que você pode estar enfrentando, que você pode dispor deste método para, naquele momento, poder se reorganizar, poder ter a sua vida de novo centrada para você conseguir. A pessoa está numa depressão profunda, está passando uma... Tem várias situações. Sim. Né? O método de ovulação Billing, né, que é completíssimo. Eu e minha esposa, graças a Deus, utilizamos ele nessas circunstâncias. Né? Nós somos abertos à vida, graças a Deus. Mas, como você disse, eu acabei de ter um filho. Tá ali, às vezes, nos primeiros meses, não é? E o útero nem voltou ainda. O útero nem deu tempo. Não é responsável da nossa parte, né? O catecismo, ele fala sobre isso, sobre a paternidade responsável. Então, vamos esperar um pouquinho? Vamos. O catecismo é belíssimo, sabe? E aí ele fala dessa... o catecismo é pro nosso bem. Ele é para nos guiar no bem. Mas você sabe uma coisa que se você fizer uma enquete, quantos católicos dos 600 mil que te seguem já leram o catecismo? Faz uma enquete desse. Pouquíssimo. Você já leu alguma coisa? Não precisa ser o livro todo. Deixa eu perguntar pra você, não precisa ler não. Você tem na sua casa, mesmo que você não tenha lido? Né? Não tem, não leu, não tem em casa, não sabe? Não tem. Né? E aí ele vai falar, não é assim, sobre esses períodos de abstinência, né, da observação dos períodos de abstinência. Também são bons para o casal. Exatamente. Sabe? Para você
desenvolver a sua fortaleza. Deixa eu te contar, não é? O nosso lugar é o céu. Eu preciso ir para o céu. Eu preciso vencer o pecado. Eu preciso vencer o velho homem. Eu preciso matar a minha carne, não é? Quer o quê? Eu quero estar aqui agora conversando com vocês? Não, eu quero estar descansando, às vezes num boteco, às vezes não sei o quê. A praia tá linda ali, ó, não é? Né? Humanamente falando, seria muito mais prazeroso estar lá, né? Ou tantas outras coisas ilícitas, tantas coisas erradas, tantas coisas pecaminosas que poderia cometer. É fácil dizer não? Não é. Eu preciso do quê? Da virtude da fortaleza. Como é que eu desenvolvo a virtude da fortaleza? Que todos nós podemos desenvolver? Através desses nãos. Não é? Então, assim, é fácil? Não é. Quantas vezes, não é? Porque eu tenho meus 5 filhos, não é? É uma loucura você ter um segundo de tempo de sozinho com a sua esposa. Né? Assim, a pessoa Quantos anos tem cada um? Eu tenho um filho de 15 anos que não é do meu casamento, da minha juventude. Mas graças a Deus, um homem de Deus, um homem maravilhoso. E do meu casamento eu tenho 4. A Alice, 7 anos, a Júlia, 5 anos, o Jonas, 3 anos e o José, com 1 ano e 2 meses. Então, você já ano sim, ano não? De 2 em 2 anos. 7, 5, 3 e 1. Né? 5, 3 e 1. Então, assim, você ter um segundo de tempo com a sua esposa, ainda mais de tempo com intimidade com a sua esposa, é raríssimo, não é? E aí acontece aquele milagre que os filhos dormiram, que o outro tá bem, que não tá doente, que não tá nada. Você fala, nossa, hoje eu tenho um tempo com a minha esposa para você conversar, para você passar um tempo e para ter as suas intimidades. A sua esposa tá fértil naquele dia. Aí não pode. E é um período que você tá observando ali. Agora, graças a Deus, a gente não tá olhando isso mais não. Se Deus mandar mais, às vezes eu até tenho 6 filhos, não tô sabendo, né? Mas no princípio ali, como eu tô dizendo, da responsabilidade, né? Você fala, não, hoje não. É fácil, não é. Mas isso desenvolve a sua fortaleza, isso desenvolve a sua cumplicidade. Exatamente, une o casal. Une o casal, sabe? Vamos rezar, dar aquela risadinha, não sei o quê, coisa e tal assim. Isso vai nos formando como pessoas, vai nos formando pro céu, né? Eu não sou uma besta fera que preciso ser Deus nos apetites, não sei o quê. E uma outra coisa importantíssima também de se falar, que muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas mesmo, que ficar sem sexo no matrimônio não é pecado. Você acredita que tem muita gente que fala isso pra mim? Hoje, inclusive, eu recebi hoje no ônibus. Como é que é a pergunta? Ficar sem sexo no matrimônio, tem muita gente que acha que é pecado. Sabe assim, por exemplo, não é? Porque vamos pensar agora. Esses métodos de ovulação Billing, por exemplo. Sim, tem um período que você não pode ter relação. Você não pode ter relação. Claro, porque senão vai engravidar. Isso. E aí, se você, naquele período de paternidade responsável, não é? Sim. Meu filho tá com 15 dias, né? Com 20 dias ali, né? Eu tenho que respeitar um período mínimo, Sim. não é? Tem, claro. Então, nesse período, não é? Hoje minha esposa tá fértil, que é um período de uns 5 dias no mês também, né? Não vamos ter relação sexual. Não posso, né? Porque lá em 1 de Coríntios 7... fala que os corpos não pertencem aos... né? O meu corpo pertence à minha esposa, o corpo da minha esposa, porque eu não posso negar. Mas você pode fazer uma tabela Mas aí. tá escrito lá que pode, desde que seja de comum acordo. Tá escrito na Bíblia. Essa parte eles cortam também, sabe? Mas aí o que o Bertal diz, pergunta quem já leu. Não leu. Escutou alguém falando. Me disseram que não pode ficar sem sexo. Então, pode sim. É responsabilidade. É pra você ter essa cumplicidade, pra desenvolver... a virtude da fortaleza. Não pode por um período longo, que, como o Bertaldo fala, vai botar outra pessoa ao perigo, expor outra pessoa ao perigo. Aí é outra história. Se você for pro outro extremo, sem ter... Pô, aí tá indo entendeu? pro outro extremo, entendeu? Também não dá. 1 ano sem ter relação sexual nenhuma do casal. Aí tá aí esquisito você tá expondo o negócio, alguém entendeu? também ao perigo. Né? A não ser que existem casos e casos, não é? Vamos dizer o seguinte, eu fiquei um período longo sem ter intimidade com a minha esposa. Não morri, estou aqui para testemunhar para vocês. Por que eu fiquei um período longo? Não me lembro como, assim, mas foi mais de uma semana, digo assim. Pra mim... Tô falando de 1 ano, mas... Tô brincando, né? Foi mais de 3 dias. Fiquei 3 dias. 3 dias. Não, um período muito longo. Foi um período longo. Não, porque você não tá contando em minutos. Exatamente, né? Faz 3 dias em mas minutos. Tô brincando, não, foram alguns meses. Porque a minha esposa, ela tem transtorno de déficit de atenção. Então, ela tem dificuldade de marcar algumas coisas, de guardar algumas coisas. E na época, eu também não tinha um mínimo de conhecimento sobre método de ovulação Billing. Porque o Billing, ele é... Ninguém marcou a tabela. Ele é da mulher e do homem. Sim. Sabe? Assim, hoje eu dou minha palavra.
Eu te dou minha palavra. É porque daí o marido conhece a mulher e sabe quando ela tá ovulando. O dia que ela tá fértil. Eu sei exatamente. É isso mesmo. Eu sei exatamente. Falei, meu bem, hoje você tá fértil. Sabe? É exatamente porque isso. A gente aprende junto, a gente, sabe? Então, na época, o que acontece? Eu tava... Tinha uma filha pequena, de 2 anos. Ela nasceu, minha outra filha, a Júlia. Quando eu me tornei missionário, foi quando ela estava grávida de 8 meses. Então, com 8 meses, eu moro de aluguel até hoje, não é? Eu deixei toda a minha vida secular, eu era bancário, saí do banco, eu tinha uma transportadora, a transportadora fechou, e para viver de esmola, para viver de doação, que é o que a gente vive até hoje. Não tem renda, não tem salário, não tem garantia nenhuma, não é? Então, foi uma transição difícil. É o momento de eu engravidar de novo, com 2 crianças já, uma ali com 2, 3 meses, com 1 mês? Não é o momento, né? Vamos esperar um pouquinho, até para discernir, porque hoje eu tenho plena convicção que Deus me quer missionário, e Deus cuida de tudo, não me falta nada, muito pelo contrário, eu tenho, graças a Deus, em abundância, né? Deus me dá, não deixa faltar nada, a gente ganha muita coisa, ganha roupa, ganha tudo, sabe? Mas na época, será que é mesmo a vontade de Deus que eu seja missionário ou é uma coisa da minha cabeça? Não sei, vamos discernir, vamos. Nesse período de discernimento, né, e até com as nossas reservinhas ali, que não eram muitas também, a minha esposa, ela é engenheira agrônoma, mas não exerce. Ela também se dedica 100% ao evangelho, graças a Deus. Vamos aprender o método Billing. Nesse período, até a gente aprender, vamos ter relação. Porque leva um tempo. Vamos ter relação todo dia, vamos botar para quebrar? Não vamos, não é? Então vamos aprender. É de comum acordo? É. A questão que está na Bíblia, inclusive, é de comum acordo. Nós temos um propósito. Nós temos um propósito. Opa, agora vencemos esse período. É a vontade de Deus que nós sejamos missionários. Já aprendemos ali, porque o método Billing também ele vai muito além da tabelinha. As pessoas falam assim, né? Ah, não, eu não posso, para mim não serve, porque o meu ciclo é irregular. Tem nada a ver. Não tem nada a ver, sabe? É verdade, eu tô dizendo para você, até o cheiro da mulher muda. Sabe? Se você souber ali, de fato, assim, os N fatores que implicam... Tô sabendo, meu filho. Já passei por tudo isso muito. Né? Já Fica tranquilo. Né? Então, assim... Dou aula. É maravilhoso, é maravilhoso. E você ter, sabe, essa consciência tranquila da paz com Deus, sabe? De que a minha vida está nas mãos de Deus. Hoje ainda recebi uma mensagem, sabe? Vindo no ônibus pra cá, da mulher, né? Eu já tive 3 cesáreas... Não posso ter 4ª. Quem falou? Pesquisa na internet aí, ó. 5 cesáreas. Aparece para você os exemplos. Mulher com 6 cesáreas. Aparece aí no exemplo. Te desafio você em casa aí, ó. Escreve no Google aí. Mulher com 7 cesáreas. Aparece para você o exemplo. Então, como é que você passou de 3 o médico falou que não pode ter? Não é? E aí, a médica... Eu não quero. Ah, eu não quero. Mas ela decidiu. Ela disse que tem que fazer. Mas peraí, a médica é o senhor da sua vida? Diz que tem que fazer o quê? Laqueadura. Sabe? Ah, caramba. Ou a médica que decide. Ou a laqueadura ou a vasectomia pro marido. No caso, agora tô me lembrando, foi a vasectomia que ela disse que ela impôs. Não, a médica assim, decidiu. impôs? A médica E eu escuto isso todo dia. Não, mas não fui eu que quis fazer, a médica que tomou a decisão. Mas peraí, a médica... Então, no dia do seu julgamento... Leva a médica Quando junto. você estiver lá, diante de Jesus, diante de Deus... Ô, Senhor, eu pequei de forma mortal, mas foi porque a médica mandou. Ah, tá bom. Né? Então fala para ela te salvar. Você falou, moça, moça, não é bem por aí. Não. Fala para ela te salvar, né? Então assim, eu confio em Deus. Ah, mas um problema de saúde. Realmente é difícil? Realmente é difícil. Eu não sou insensível. Eu não sou, sabe, essa besta que as pessoas pensam que eu sou. Eu sei, é difícil. É difícil, eu também passo por isso. Mas, né, você acha que Deus vai mandar algo ruim para você? Ou ele vai te mandar algo e vai te abandonar? Não, agora mandei um filho para você, né? Você que sofra. Que isso, não é? Deixa eu te contar uma coisa, sabe? As pessoas não são atendidas por Deus, muitas pessoas, porque pedem da forma errada. Ah, eu tô com problema, meu Deus do céu, tira esse problema de mim. Ah, eu não aguento. Assim você não vai evoluir nunca. Assim, você acha que os santos, né, entraram na santidade por caminhos saborosos, belos, né? Estreito é o caminho, apertado é a porta que leva para a perdição, para a salvação. O caminho que leva para a perdição que é espaçoso. Mas aí que eu tô dizendo, muitas pessoas não são atendidas porque pedem da forma errada. Se eu pegar este livro maravilhoso que você me deu aqui de Nossa Senhora de Fátima, vou nem pegar, eu vou pegar o catecismo, e tiver uma formiga aqui agora, e eu fizer assim, ó, eu mato a formiga.
Se eu pegar o mesmo livro, exatamente o mesmo, o problema é o mesmo. O peso, o tamanho, é tudo. E tiver um elefante aqui, e eu fizer assim nele, se ele estiver dormindo, nem acordar, ele acorda. O problema é o mesmo, mas mudou foi a outra parte. Então, Senhor, se for possível, se for melhor para mim, para minha salvação e para sua glória, tira esse problema de mim. Se não for, deixa o problema, mas me faz mais forte. Porque tirar o problema pode ser que Deus queira ou não, mas me fazer mais forte é 100% de certeza que Ele quer. E às vezes é justamente aquele problema que vai te salvar. E aí eu volto lá no início da nossa conversa, das simpatias, das benzeções, né, dos amuletos, que eu quero impor a minha vontade sobre a vontade de Deus, eu quero administrar, e 99, se não 100% das vezes, eu vou meter os pés pelas mãos. Só vou fazer aquilo que não vai ser bom para mim. Eu posso dar exemplo meu. Eu tive uma transportadora lá em Contagem. A transportadora ia a 1.000 por hora. Nossa! Sabe, eu tava ganhando dinheiro, tava ganhando muito dinheiro. Eu ainda era solteiro ainda, assim, eu ia ficar milionário. Tava a um passo de me tornar alcoólatra. Tava bebendo praticamente todo dia. Numa ansiedade tremenda e numa vaidade, numa soberba. Sabe, numa ganância. Pra mim, o meu Deus era o dinheiro. Dinheiro, dinheiro, e eu sou melhor que você, porque eu tenho mais, porque eu posso, porque não sei o que, coisa e tal. Ou seja, em outras palavras, estava indo para o inferno a passos largos. Milagrosamente, é inexplicável. Eu sou uma pessoa inteligente, vou dizer assim, para me envadecer não, mas graças a Deus, sabe, no meu tempo de banco, nos meus outros trabalhos, sempre desembolei tudo assim, sabe, tive ótimos resultados em tudo. Nesta época da transportadora, especificamente, a minha empresa fez assim, ó, de um dia para o outro, puf, parou tudo. Parou tudo, e ao mesmo tempo, Deus tirou de mim a capacidade de qualquer coisa, sabe? Mais ou menos como lá no livro de Daniel, né, o rei Nabucodonosor, que virou besta mesmo, ficou lá no pasto comendo grama. Se você me desse uma barra de ouro para eu vender, eu morri de fome. Nessa época. Não conseguia fazer nada, não conseguia dar solução para nada. Fali, quebrei, perdi. Graças a Deus, a partir dali, naquele período eu fundei o projeto Protegido por Maria. Naquele ano eu me consagrei a Nossa Senhora, que eu não era consagrado. Naquele ano virou a chave, falou, opa, meu lugar não é aqui. Meu lugar é para o céu, eu preciso fazer alguma coisa. Né? A base, inclusive, para eu fundar o projeto Protegido por Maria foi aquela passagem dos talentos, que também está lá em Mateus 25. O que é que eu estou fazendo com os meus talentos? Eu vou ser cobrado por isso. Deus me deu capacidades, eu preciso exercer isso. Tudo a partir da dificuldade que eu tive com a empresa. E se eu fizesse um trabalho, uma simpatia, alguma coisa para não deixar a empresa falir, como tem muitos que fazem? Conheço gente que leva mala de dinheiro aí para poder reerguer a empresa, não é? Nesses fundos de quintal que tem por aí. Eu ia arrumar uma contaminação espiritual, eu ia, né, desagradar a Deus, eu ia pecar de forma mortal, eu ia, né, encravar minha vida, talvez estivesse com a minha empresa, mas indo para o inferno. Não é? Então, assim, na nossa vida, em tudo, como eu disse, o demônio pode até, eu disse não, né, Santa Faustina, pode até se disfarçar com o manto da humildade, mas nunca vai viver, nunca vai vestir o manto da obediência. Então, se eu quero ser de Deus, se eu quero colher essas graças de Deus, mesmo que eu não entenda, seja obediente. Seja obediente. Ninguém que é obediente a Deus vai chegar lá no fundo, lá no fim, e se arrepender. Eu fui bancário durante 10 anos, num banco federal. Eu fui 4 anos e meio, eu fui gerente. O gerente no banco, você, né, dependendo da agência, acaba se tornando assim, muito próximo dos clientes, principalmente aqueles mais carentes, né? Você vira ali um confessor, né? E eu, nesses 10 anos de banco, sempre busquei dar um atendimento assim, bem personalizado, bem, né, próximo da pessoa, ouvi as mais diversas, né, os mais diversos relatos, mais diversas partilhas. Nunca vi ninguém que chegasse próximo do fim da vida, né, numa idade avançada, e falar, nossa, eu me arrependi de rezar. Nossa, eu me arrependi de servir a Deus. Me arrependi de obedecer a Deus. Muito pelo contrário, a pessoa fala, me arrependi de desobedecer. Deus mandou, eu sabia que era para ir para cá, mas eu fui para cá. Eu devia, né, ter trabalhado menos, ter dedicado menos às coisas desse mundo, devia ter me cuidado mais da minha família, devia ter rezado mais. Eu não conheço ninguém, tenho certeza que vocês também não. Ai, nossa, me arrependo de ter feito que Deus. De jeito nenhum. Né? Então, assim, compreendendo ou não compreendendo,
É fácil obedecer a Deus? Não, é muito difícil. Mas obedeça, que mesmo que agora seja difícil, lá na frente você sabe que os frutos, né, serão maravilhosos. Amém. Muito Amém? bom, Flávio. Muito amém. bom. Maravilha, viu? E aonde agora, vamos dar onde é que as pessoas podem te encontrar. Olha só, dá o seu Instagram aqui para as pessoas, para quem ainda não te segue, te seguir. Isso. Como eu falei, tem lá o YouTube, né? No YouTube você procura lá Projeto Protegido por Maria, ou só Protegido por Maria no YouTube. Não são protegidos, é protegido. Protegido no singular. Tá, protegido por Maria. Que não sou eu. O protegido por Maria, na verdade, é Jesus. Esse projeto, como a nossa vivência de fé, não é cristocêntrico. Então, o primeiro protegido por Maria foi Jesus. Deus, o Pai, confiou Jesus a ela. Não é? Então, a partir dessa confiança que Deus teve em Maria, eu também confio nela. Se Deus confiou seu filho, quem sou eu para não me confiar a ela? Então, no YouTube, Protegido por Maria. Eu comecei no YouTube, só que hoje o meu YouTube está, digamos assim, paralisado, porque não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, sou eu que faço tudo, não é? Eu que gravo, eu que edito, eu que escrevo, eu que faço tudo, eu que faço tudo. Né? Então, assim, eu pausei o YouTube para me dedicar mesmo ao Instagram. Lá no YouTube você vai pesquisar para você encontrar a formação para consagração. A formação tem, para quem nunca ouviu falar em consagração na vida, se você assistir lá o primeiro vídeo, o segundo vídeo, você vai conseguir entender tudo e vai conseguir se consagrar. Em qualquer paróquia do mundo. Isso é importante também. Não precisa ir lá primeiro conversar com o padre, ou será que na minha paróquia tem? Não. Qualquer paróquia. Você precisa, no dia da consagração, simplesmente participar da Santa Missa e depois fazer o seu ato de consagração. Porque é um ato de vontade pessoal, seu, né? Exatamente. E não é o meu carro-chefe hoje, que eu estou mais ativo, ou extremamente ativo, que graças a Deus todo dia tem conteúdo novo, é no Instagram. Flávio _ Escravo de Maria Oficial, ou simplesmente Flávio Andrade. Flávio Andrade ou Flávio _ Escravo de Maria Oficial. Quem ainda não segue, venha seguir, né, pra gente crescer junto e chegar junto no céu. É isso aí, tem muito conteúdo bom lá. Obrigado. Sigam o Flávio _ Escravo de Maria Oficial. Amém. Muito bem. Muito eu quero obrigado. mandar um beijo pra sua irmã, pra Carmen. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, um beijo, Carmen Lúcia. Aí, um beijo pra você. Falei que vim e vim. Ele disse que a Carmen Lúcia acompanha os episódios. Que ótimo. É, minha irmã. Muito bem. Muito obrigado, Carmen Lúcia. Vai ficar feliz. Falou que vinha e veio, tá vendo só? Vai ficar muito feliz com a alô de vocês. Que bom, viu, Flávio? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Deus continue te abençoando para você continuar ajudando cada vez mais pessoas, esclarecendo que a sua missão vá de vento em polpa. Amém. Que a gente está precisando Amém. muito disso. Amém. É de vocês também. Tenho sempre rezado por vocês. Agradeço, não é, assim, todo o trabalho que vocês têm feito. Graças a Deus, quanto a gente aprende mesmo com esse podcast, quando a gente se aproxima de Deus, você dizendo aí, né, das pessoas que já partilharam, que vieram para a fé católica, que se tornaram, se converteram graças ao podcast, né? Então, sim, graças a Deus, vai para muito além dessas paredes, né, das mídias, né, vocês estão semeando frutos, semeando sementes que vão colher frutos também no céu. Amém. Nós, né? Nós, graças a Deus. É isso aí. É isso aí. Um Graças a beijo Deus. para a Dani e para os filhos. Obrigado. Todos. Obrigado. Tá bem? Gente, muitíssimo obrigada. Não podemos encerrar sem falar da comunidade Ânima. Então, você que quer crescer na fé, quer ver aulas com bons conteúdos, com formação, a comunidade Ânima é para você. Tá aí o QR Code, tá aí na tela, é só você entrar ali, se inscrever para poder ter acesso a tanto conteúdo maravilhoso, não é isso? Muito bem, é isso mesmo. Tá bom? Tá bom, gente. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado, Obrigada, beijão Flávio. pra vocês. Beijo grande. Valeu, Tchau, até a tchau. próxima.